Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre 30 filmes que são thrillers policiais. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, eu acho que esse programa devia ter uma cor um pouco mais esmaecida, uma fumaça saindo aqui, sabe? Pronto. Tinha que ser alguma coisa evocando essa atmosfera mais pesada. Vamos fumar um baseado? Não, mentira. Não, isso aí é outro programa, cara. Rogério Montanari. Cara, finalmente vamos fazer um podcast de um gênero que as pessoas são apaixonadas. Eu tô de prova, porque lá na época da locadora, que eu trabalhava na locadora, a galera em coro ia lá. O que tem de suspense policial pra assistir? É um clássico, um sucesso. Esse gênero, ele é uma mistura de um suspense, né? Você fica meio tenso, você não sabe o que é que vai acontecer. É uma mistura desse thriller, porque o thriller, ele traz uma curiosidade, né? Quem foi que fez isso? Será que essa pessoa que a gente tá vendo aqui é realmente confiável? Ou será que essa pessoa é o serial killer? E tem a parada da investigação, né? Que são os policiais investigando, os detetives, né? E aí, às vezes, tem um tom sobrenatural, às vezes tem um tom mais real demais, né? Tem um tom meio lúdico. Tem diversas formas e isso faz com que as pessoas fiquem muito cativadas. A gente tem a missão aqui de trazer 30 filmes e algumas séries, tá? As séries não vão ficar de fora. Então, a cada bloco de 4 filmes, o quinto vai ser uma série. Pra gente poder casar, né? Filmes e séries aqui. Tem muita coisa bacana. É basicamente um podcast de recomendação, né? Então, não tem spoilers, pode ficar tranquilo. Não vai ser dado spoilers, tá? Ô, Cicas, não terá spoilers nesse podcast. Tá certo, Jurandir. Agora, a gente pode reunir os suspeitos de sempre? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos fazer a nossa lista aqui de 30 filmes e séries. Agora, aqui no Rapadura Cast. Oi, eu sou a Agnes Lopes, da cidade de São Bernardo do Campo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Temos aqui uma lista maravilhosa aqui. Eu sei que você vai curtir essa lista, porque tem muita coisa bacana. Se você não assistiu alguns desses filmes ou séries, é uma dica perfeita para você ir atrás. Inclusive, falando em dica, nós temos uma dica maravilhosa também, porque tem um filme que chegou aos cinemas que deixou as pessoas de cabelo em pé. Todo mundo falando assim, meu Deus, é o melhor terror dos últimos anos. Meu Deus, eu quero conversar com alguém sobre esse filme. E blá, 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 blá. Se liga do Long Legs, que ele chegou aos cinemas. Esse filme foi debatido no Sala VIP, patreon.com/rapaduracast. Nosso podcast exclusivo para assinantes. Se você estava pedindo aí, pronto. O Sala VIP é exatamente isso. É um filme que não tem tanta audiência, não vai ser o estouro, aquela coisa toda. Mas a gente ainda assim quer falar sobre ele, porque, né, a gente tinha coisas a comentar sobre Long Legs. E aí ele tá exclusivamente no Sala VIP, patreon.com/rapaduracast. Inclusive, ele nem tá na nossa lista dos 30, exatamente porque a gente vai falar dele com mais tranquilidade. Vamos esmiuçar. Exatamente. Isso, lá no Sala VIP, né, também. E também tem uma coisa. Esse é um filme, por exemplo, que a gente não conseguiria fazer o podcast normal aqui, no aberto, por conta do alcance e tudo mais. Muita gente ficaria de fora da conversa. É aquela coisa da audiência que a gente sempre fala. E tudo, né? Aí o que a gente acaba fazendo? Colocando ele na lista aqui dos 30, falava dele rapidinho, quem assistiu, quem não assistiu, e passa pra frente. Não, a gente decidiu fazer um podcast específico pra ele lá no Sala VIP. Eu acho que agrada gregos e troianos. O Sala VIP precisa de mais Nicolas Cage, Jurandir Filho. Exatamente. Eu acho que é o primeiro Sala VIP do Nicolas Cage. Exatamente. Seja bem-vindo, Nicolas Cage. Seja 30 bem-vindo. edições do Sala VIP, hein?
Já tem muito podcast aí pra você entrar agora e poder escutar já essas 30 edições. E, obviamente, se você tá escutando ou assistindo esse podcast aqui, porque você pode sim assistir tanto no YouTube quanto no Spotify, você tem muita coisa. Você faz lá a sua assinatura, ia falar mensalidade, né? Mas você faz a sua assinatura e você já tem 30 podcasts, metade só ouvir e metade ouvir / assistir. Cara, é muito podcast pra ouvir. E assim, eu queria dar um testemunho de quem assistiu pela primeira vez nosso podcast, assistir em vídeo. Pra quem tá ouvindo aqui, eu sei que tem muita gente, a grande maioria, na verdade, tá só escutando a gente agora, nesse momento. Eu dou a dica, assista. Tenta um dia só. Hoje eu não tô fazendo a faxina, hoje eu tô de boa sentado naquele sofá. Dá uma olhadinha, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, dá pra fazer isso. Cara, dá uma enriquecida naquilo que a gente tá falando, porque o Joel tá trabalhando firme e forte pra trazer informações visuais, acrescentando informações visuais. A galera do áudio não tá perdendo nada, certo? Não tá perdendo nada. Mas, cara, dá uma enriquecida. Mas a galera do forte. áudio e vídeo tá recebendo informações extras, tá recebendo coisas a mais, brincadeiras a mais. Muito legal, exatamente. Cara, quando a gente tá falando de um ator específico, ele tá lá buscando a cena, o ator, ele busca a foto, cara, parabéns pro Joel. E então, pra quem nunca fez isso, faz esse teste, dá um play, e aí você vai ver que é um universo totalmente diferente, assim, com o mesmo podcast, né? patreon.com/rapaduracash. Vamos lá, jovens? Nós temos aqui uma lista maravilhosa. Vamos começar logo, sem mais delongas. A gente não fez uma lista, vamos começar com os melhores, ou vamos começar com os mais ou menos. A gente fez uma lista, na verdade, aleatória. Essas posições são aleatórias, mas a qualidade dos filmes e séries não é. Sim, exatamente. Como é o nome da pessoa que faz a curadoria. A curadoria que a gente fez. Exatamente. Foi o diferencial. E outra coisa, por que é tão específico? A gente foi thrillers, suspenses, thrillers policiais. Pra gente não esgotar, porque se a gente fizesse 30 filmes de suspense, a gente esgota não, né? Aí, pô. E, gente, então é legal a gente especificar assim. E tem outro detalhe. Nós três aqui já tivemos algumas brigas em relação a filmes que são maravilhosos ou séries que são maravilhosas, mas que não se encaixariam 100% na temática aqui. Então, se aquele filme ou série que você tá querendo... Por exemplo, tem um que o Rogério tá sem querer dando uma referência aqui embaixo, mas que não vai estar aqui. Por exemplo, Breaking Bad, né? Você tá falando de Breaking Bad. É justamente esse, porque o Rogério... O Rogério é careca que nem o Walter White. Tira aí pra ver, mostrar. Aí eu teria que tirar a barba e deixar só o cavanhaque, né? O Heisenberg. Tá aí, ó. A gente não colocou porque o Breaking Bad, apesar de ter uma investigação, tem polícia e tudo mais, é mais sobre tráfico de drogas, né? E aí a gente também não colocou uma série como Narcos. Não, eu acho que ele é menos um thriller de suspense. Isso. Né? E ele é mais quase um drama e tal. Ele é um drama. Assim. É um drama policial. É um drama policial, exatamente. Então, assim, vão ter vários. Por exemplo, Blade Runner, a gente não colocou. Meu Deus, como assim não colocaram Blade Runner? Blade Runner a gente acha que se encaixa mais numa coisa noir, que teve vários filmes noir que a gente não colocou aqui, por exemplo, que eu acho que também é uma outra categoria que a gente pode fazer um outro listão mais pra frente. Isso. Então a gente tem ficção científica e tal, então a gente preferiu... Vocês vão ver que a lista vai estar bem recheada. E aí, o que não tiver na lista aqui, vocês mandam nos comentários. E pode dar até uma margem para um segundo programa. Se vocês curtirem aqui, vai dar margem para um segundo programa fácil aqui, galera. Então... Mas provavelmente a gente não vai fazer, tá? Porque a gente normalmente não faz uma continuação de listão. A gente faz um listão sobre outro tema, né? Outra temática. A gente já foi abordado aqui. Mas vamos lá, jovens? Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos aqui. Começando com Os Suspeitos, o filme de Denis Villeneuve. Não é Os Suspeitos do Bryan Singer. Inclusive a gente vai falar em outro momento, tá? Em algum momento dessa lista a gente vai falar desse filme. Mas vamos falar aqui de Denis Villeneuve e o seu Os Suspeitos. Filme estrelado por Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Além de Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard. Mas, Juras, eu acho que esse filme ele também tá inserido em outro gênero cinematográfico que vem ganhando muito peso nos últimos anos, sabe? Vamos dar porrada no Paul Dano. Coitado do Paul Dano, né? Como apanha, Paul Dano, ele tem uma cara batível, né? Essa é a verdade, né? Você olha pra cara do Paul Dano e fala assim, meu Deus, quero dar um murro na cara dele, né?
E eu acho que ele. Eu acho que não sou só eu que acho isso, porque praticamente todo o filme ele apanha, né? No The Batman ele tava apanhando, em todos esses filmes ele tá apanhando aí, então. Ele apanhou lá no filme do Paul Thomas Anderson. Ele já apanhava lá no Sangue Negro. Sangue Negro. Já tomava um murrão na cara. Esse filme ele tá aqui porque ele fica naquela categoria de sequestro de crianças, né? Que é uma das piores, né? Um dos piores crimes que existem aí na humanidade. E tem vários filmes que abordam essa questão. Acho que aqui na nossa lista vão ter vários deles. E é isso, né? A filha do personagem do Hugh Jackman desaparece. E aí ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, enquanto ele mesmo investigar, né? Porque os policiais não estão... A polícia não tá dando muita moral, né? Ele acha que a polícia não tá dando moral, né? Imagina só, você tem esses dois caras, o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, que acham que o Paul Dano é o responsável pelo sequestro. E o Hugh Jackman vai pela justiça pelas próprias mãos, enquanto o Gyllenhaal tá tentando fazer... ele é um policial, ele tá tentando fazer o trabalho dele, né? Não, mas é porque o personagem do Hugh Jackman, o Kellen Dover, ele sabe que quanto mais demorar, pior a situação vai ficar, né? Então, ele quer, tipo assim, vamos, gente, né? Minha filha foi sequestrada, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer? E é fantástico. Esse filme é fantástico, é um dos melhores filmes do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve veio ficar muito popular posteriormente, né? Juras? Fazendo Denis Villeneuve, com A Chegada, né? Com o Duna, né? Os Dunas aí, com Blade Runner e etc. Mas antes, o Denis Villeneuve, ele tinha feito Os Suspeitos, né? Que eu não gostei do nome, porque já existia um filme chamado Os Suspeitos. Aliás, tem um monte de filme de Deus, né? Isso é uma coisa que acontece no Brasil. Por exemplo, se eu falar de Círculo de Fogo, você pensa o quê? Tem o Pacific Rim, tem aquele filme lá de Eu penso naquele Guerra do Mundial, tiro, né? Eu, sinceramente, eu penso naquele da Guerra Mundial. Pois é. De tanto que eu lembro do outro como Pacific Rim já, sabe? Mas o nome original é muito bom, que é o Prisoners, né? Eles são prisioneiros dessa investigação de tudo isso que tá acontecendo. Estão presos, né? Cara, a essa esse história, é um filmaço. Né? Tem uma fotografia, esse filme, que é um negócio de outro planeta. O Denis Villeneuve é um diretor excelente, né? Sim. Essa é a verdade. Agora, é o seguinte... Mais um filme da nossa lista. Vamos falar de um nome que a gente vai citar alguns filmes dele. Porque... Alguns. Esse cidadão... Filmes e séries, toda, né? Se você pensar, né? Esse cidadão, ele é especialista nesse gênero. Estou falando de David Fincher. E vamos falar sobre Garota Exemplar. Você sabe que é um filmaço. Você sabe que eu tentei dar uma roubada na lista e colocar assim, David Fincher, e colocar todos os filmes dele. Todos os filmes, e a gente falar todos de uma vez. Mas o Jurandir não deixou. Não deixou. Porque é muito chato. Também, né, seu Rogério? Também, seu Montanha. Mas, cara, tem muitos muito Mas são filmaços, caramba. Como é que a gente vai colocar todos numa lista? Numa linha, né? Não dá. Esse do Garota Exemplar é a adaptação de um livro que ele é bem popular, né? E aí mostra basicamente o desaparecimento da Amy, né? Que é uma menina super querida pela comunidade, a esposa do Ben Affleck, né? E tudo recai sobre ele, a culpa, né? Porque ele tava com ela, o casamento dele já não tava tão legal. O pessoal tinha visto alguns comportamentos que não eram muito legais, né? Então tudo tava recaindo sobre ele. E outra coisa, a própria Amy, ela tem uma imagem pública muito forte porque os pais dela fizeram uma série de livros infantis da incrível Amy, que transformou ela numa garota exemplar, olha aí. Ela era uma popstar da cidade que desapareceu e aí, obviamente, que caiu. E olha, que escalação do Ben Affleck, porque, olha, se você vai querer colocar um cara que tem aquele rosto de cafajeste... Sem expressividade, né? Aquele rosto de canastrão, sabe? O Ben Affleck, ele tem um rosto que você não consegue identificar o que é que ele realmente está sentindo. Isso é muito louco. E a gente não vai entrar, obviamente, em spoilers aqui, porque o que a gente falar dessa história vai trazer um pouco de... Vai quebrar um pouco esse... Né? Estraga principalmente o mistério, né? Porque conforme as coisas vão se desenrolando, você vai ficando um tanto quanto espantado com as coisas que vão acontecer. Eu imagino se teve algum público nos Estados Unidos que foi assistir esse filme por conta do Tyler Perry, cara. E ele tem uma participação pequena no filme, mas eu acabo me identificando, né? Porque ele que faz nem o Neil Patrick Harris também, né? Porque ele participa do filme aí.
Cara, a Rosamund Pike, ela tá espetacular como Amy. É papel da vida espetacular. dela, né? Papel da vida dela. Né? Esse é o grande papel da vida dela e é o David Fincher no seu melhor. Né? O David Fincher, diretor de Clube da Luta, por exemplo, que não está nessa lista. Dá pra contar os filmes dele que não estão nessa lista. Clube da Luta, deixa eu ver, o Quarto do Pânico. Quarto do Pânico não tá. Aí, deixa eu ver. Benjamin Button, obviamente, não está. Benjamin Button, o Assassino. Alien 3 não tá. Alien a 3 Rede Social só. não tá também. A Rede Verdade, Social não tá. Até que tem bastante filme dele que não tá. O Mank não tá, né? O Assassino, porque é muito recente. Tinha esquecido do Mank. Né? É dele. Eu queria ter esquecido do Mank. Aquele Vidas em Jogo. O Vidas em Jogo, talvez ele até pudesse, mas ele não é muito de... O Vidas em Jogo é um suspense, mas de outra categoria. Agora o resto da filmografia dele tá na lista, a gente vai falar mais à frente. Vamos falar de um clássico aqui? Um clássico que foi modificador, inclusive, fortaleceu muito o que o David Fincher veio fazer depois, né? Porque nada seria do mesmo jeito sem O Silêncio dos Inocentes. Olha, juras, essa semana eu tive a alegria de assistir um filme do Jonathan Demme, um filme concerto, né, que foi o filme dos Talking Heads, o Stop Making Sense. E é engraçado porque você assistindo, é uma coisa completamente diferente de O Silêncio dos Inocentes, mas existe uma coisa no jeito do Jonathan Demme de filmar que é meio único, sabe? O jeito dele capturar momentos. E O Silêncio dos Inocentes, ele tem uma fotografia muito única, sabe? Ele tem uma forma de contar a história muito única, especialmente quando você tem um dos personagens mais conhecidos, que se tornou um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, que é o Hannibal Lecter, vivido pelo Anthony Hopkins, que na verdade só tiveram 2 atores que realmente interpretaram de fato Hannibal Lecter, né? Que foi o Anthony Hopkins e o Mads Mikkelsen. Na série, né? Teve aquele Hannibal também, A Origem do Mal, mas aquele ali a gente não conta, né? Não, mas tá esquecendo do Manhunt. Eu lembrei, sei justamente o que você vai falar, Rogério. Tava na lista o Manhunt, inclusive. Eu sei, mas o Brian Cox, a versão dele do Hannibal Lecter é tão diferente dessas 2 outras versões. Sabe qual é o problema? O do Brian Cox não é ruim. É que quando você compara com a do Anthony Hopkins, é complicado. Porque o Anthony Hopkins, não é ruim, é feito por um diretor que eu adoro, que é o Michael Mann. Michael Mann, o filme é bom. Só que essa versão do personagem é muito diferente da versão que acabou sendo imortalizada. É muito doido quando a gente para pra pensar, sabe? Que existem versões de um mesmo personagem que acabam vivendo na nossa cabeça, e algumas, por um motivo ou por outro, acabam sendo um pouco mais vivas. E a versão do Anthony Hopkins e posteriormente a versão do Mads Mikkelsen possuem uma coisa única, sabe? Porque é o psicopata. E aqui a gente pode falar realmente o termo psicopata, porque se aplica com toda certeza ao Hannibal Lecter. É aquele psicopata que é tão inteligente, cuja raiva ela só se manifesta no momento certo. Cuja raiva ele utiliza não como uma marreta, como a maioria de nós utiliza nosso ódio, nossa raiva. Ele utiliza como um bisturi. Então, mas você tá falando do Hannibal Lecter, que na verdade é um personagem que não é o que move a trama em si. Sim. A trama em si é a Clarice Starling, que está em busca do Buffalo Bill, que é um assassino de mulheres serial killer, né? Um serial killer. É um serial killer, e ela é uma aprendiz lá do FBI, ela ainda tá começando tudo, e aí ela usa da ajuda, né? Acho que todo mundo já viu, né? Nem sei porque que eu tô explicando aqui. Ela usa da ajuda do Hannibal Lecter, que é um canibal que está preso, né? É um grande Hannibal psiquiatra que poderia conhecer quem que é o Buffalo Bill e ajudar na investigação. Cara, esse é um filmaço, a gente já fez um podcast excelente sobre o Hannibal Lecter, né? 633 foi a estreia da nossa série Serial Killers, em que a gente não só analisa o filme, como analisa o serial killer com uma psicóloga dentro do podcast. Tá sensacional, escutem Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Silêncios Inocentes, filmaço. E aí, falando do Silêncios Inocentes, alguns anos depois, saiu um filme do David Fincher
chamado Seven, ou Sete Crimes Capitais. Talvez os 2 melhores thrillers de todos os tempos você botar tão seguidos nessa lista. Tá tudo seguidinho aqui, né? Cara, o Seven é outro que a gente já fez também, esse mesmo podcast. Mesmo Rapadura Cast do Serial Killers, edição 649. Que a gente falou do John Doe. Espetacular. Essa série Serial Killers, ela vai voltar em algum momento pra gente analisar. Tem 2 podcasts engatilhados dessa série aí, né? Vocês sabem que vocês acabaram de criar um bocado de público que vai começar a cobrar nos comentários, voltem com Serial Killers. Mas a gente tem que fazer mesmo, é bom que cobre. Esse vai voltar. Ele é um suspense crescente, que vai te deixando meio sem ar e você vai começando a perceber que as coisas não vão sair do jeito que você imagina. E, cara, o Batman novo aí, né, é totalmente... Totalmente inspirado, né? Inspirado no Seven. Seven. E tem uma coisa louca, né, que o David Fincher, ele nunca nomeia a cidade. Ele nunca diz qual é a cidade. Ele sempre fala, essa cidade. Não tem o nome da cidade, não tem o nome do assassino. Cara, não, mas a questão da cidade é porque ele coloca basicamente, olha, isso aqui podia se passar em qualquer cidade que seja esse inferno urbano. Sim. Sabe, ao você não dar o nome da cidade, você coloca que isso pode acontecer em qualquer cidade. Não, é muito fantástico isso aqui, Cicas, porque você pega o Brad Pitt, que ele faz o detetive jovem, né, que acabou de chegar, o Morgan Freeman, ele faz aquele detetive que tá se aposentando, né, então você tem um contraste do novo com o velho, e você tem um serial killer, que é o John Doe, que ele tá matando pessoas utilizando os 7 crimes capitais, né. Ele tá criando representações visuais dos seus crimes dos 7 pecados capitais. Exatamente. É muito parecido com... Pensa no Batman, não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Que ele ia... O Charada vai fazendo essas brincadeirinhas e, cara, é muito parecido e é um filmaço. Se você nunca viu Seven, por favor... Corre atrás. Não pelo amor de Deus, né? E escute depois o podcast, porque a gente fez ele bem encorpado. Eu lembro desse podcast ser bem encorpado, assim... De muita psicologia, inclusive. Os Suspeitos você encontra pela internet, né? Tá por aí espalhado. De vez em quando ele fica zapeando entre streams. Sim. O Garoto Exemplar tá na Disney, né? E aí os Seven, os 7 crimes capitais, tá no Max. Então você já tem aí onde encontrar esse filme. E os Silêncios Inocentes tá no Prime Video, tá? Silêncios Inocentes. Obviamente que tudo isso no momento em que a gente tá gravando podcast, aqui, né? Porque as coisas vão mudando, sabe? Não rode. Mas tem um que é certeza está no Max, porque é uma série da HBO. Vamos falar de True Detective. Cara, isso daqui é a tapa na cara. É uma das melhores séries policiais, de investigação, de detetive, de serial killers, que você vai assistir, principalmente se tratando da primeira temporada. Porque cada temporada, ela é uma antologia nessa série. Uma série antológica. Existe uma leve conexão da quarta Uma leve com a conexão, primeira. mas normalmente uma série antológica, cada temporada, ela conta uma história diferente, com personagens diferentes, com protagonistas diferentes. E no caso, é uma história que se encerra nela mesma. São histórias fechadas. E no caso do True Detective, inclusive, ele muda até o estilo, né? Muda o estilo. Então, assim, são sempre investigações... Mas, por exemplo, se a gente fosse falar da segunda temporada, talvez não coubesse aqui na nossa... Nesse negócio. A subestimada segunda temporada. Que eu acho muito boa, só não é o que as pessoas esperavam, né? É muito boa. Mas a primeira temporada... Agora a primeira temporada não, ela cabe nessa aqui ideia pelo Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. Eles fazem esses detetives que estão investigando um caso de serial killer, né? Que tá há 17 anos solto e continua matando. E aí, cara, esse caso é reaberto. Porque surge uma nova morte aí. Que relembra esse caso antigo. E a gente vê, né? como esse caso antigo marcou a vida desses 2 homens que têm visões de vida completamente diferentes. E os debates dele, os debates filosóficos dele são fantásticos. Você sabe que eu assisti a 4ª temporada, que também caberia aqui, né? Que aí se passa no Ártico. Né? Eu gostei também com a Judy Foster. Eu só acho que ele é um pouco, principalmente o final, um pouco arrastado e tal. Mas achei uma temporada até que legal e tal, que faz uma certa ligação e também tem isso. E aí tem aquela coisa do gelo.
desse lugar que fica sem a luz do sol durante meses. E aí você perde... Cara, você assistindo a série, você perde você perde a noção de tempo. Imagina eles vivendo lá. Mas também que também tem essa conexão do detetive, que também tem a vida influenciada de alguma forma por um crime que não foi resolvido e tal. E aí, por conta dessa ligação que falaram que tinham com a 4ª temporada, eu revi a primeira. E realmente é um negócio de outro planeta, né? A fotografia é fantástica. E é legal. O interessante é que eu não lembrava muito, então foi muito impactante assistir de novo, assim, foi muito gostoso. Você sabia que tem um Rapadura Cast, Rogério? Tem um Rapadura Cast feito em 2014, que a gente trouxe o Eduardo Spohr pra participar desse podcast, e aí a gente falou sobre muita coisa, porque essa primeira temporada ela tem referências a Cthulhu, né, do Lovecraft, o Rei de Amarelo e tudo mais, então esse podcast é bem legal, a edição 372, feito lá em 2014. Fica a dica aí pra você. Caramba, é só sobre a primeira temporada, tá? Somente. Vamos lá, seguindo nossa lista aqui. Vamos falar sobre Meninos e Lobos. Sobre Meninos e Lobos. Mestre Clint Eastwood. Primeiro, o título original desse filme é Mystic River. De Mystic River pra Sobre Meninos e Lobos é um belo de um salto. Mas eu gosto do título nacional. Um título poético quase, né? É poético. E ele cabe na proposta, né? É poético assim como o nome original, né? Que é o Rio Misterioso, né? Esse é interessante a gente falar, porque esse é um daqueles filmes que acabam passando e as gerações vão esquecendo. Ele não é que nem um Silêncio dos Inocentes que tá sempre em voga, né? Exato. Ou um Seven e tal. Então, são 3 meninos que eles são amigos e tal, e aí um carro para, e aí um deles acaba tendo que entrar lá, ele entra no carro, enquanto os outros 2 fogem. E esse menino, ele desaparece, fica raptado, na verdade, né? Ele desaparece por um tempo, depois ele volta, porque ele consegue fugir do cativeiro, e meio que esse fato faz com que a vida desses 3 meninos, eles se separem totalmente. Tanto que um vira meio que um gangster, o outro vira um cara que o Champagne, é meio que um gangster. O Tim Robbins fica um cara totalmente introspectivo, fechado e que não conversa com quase ninguém. E tem o personagem do Kevin Bacon, que vira um detetive de polícia. Isso. E aí, anos depois, né, muitos anos depois que acontece isso, desaparece a filha de um deles. E aí isso gera a investigação e acontecimentos que vão voltar ao passado lá pra aquele primeiro crime que aconteceu quando eles eram crianças. Isso é um filme daqueles de deixar você com o coração partido, em frangalhos e o estômago embrulhado, tá? Já vou avisando aqui. Não é um filme fácil de se assistir. Tem alguns momentos, tem uma cena específica do Champagne, cara, que você fica arrebentado assistindo essa cena. Essa cena do Champagne é uma coisa absurda em matéria de atuação. É uma cena que fica tocando na minha cabeça o grito dele. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. E o Tim Robbins ganhou de ator coadjuvante também, né? Extremamente merecido, inclusive, dos dois, né? O Tim Robbins também tá excepcional aí nesse papel. Aliás, olha aqui a gente falando do Tim Robbins de novo, né? Ele tá disponível no Max, tá? Sobre Meninos e Lobos. É porque o Clint Eastwood e o seu contrato infinito com a Warner... Com a Warner, né? Ele tem uma sala lá dentro, você sabe, né? Ele tem uma sala lá também pro Tom Cruise agora lá também. Mas o Zaslav não é essa pessoa que topa fazer todos os filmes mais do Clint Eastwood, não, né? Porque ele chegou assim, o que é que ele acha? A gente vai dar 50 milhões pra ele e ele vai faturar 2 milhões? Não faz sentido isso, né? Vamos falar sobre Millennium, os homens que não amavam as mulheres. E aí a gente tem 2 versões, né? A gente tem a versão sueca, que é a original, que é uma versão espetacular, um filmaço. E tem a versão do David Fincher, que é um remake dessa versão sueca, que ainda assim é um filme bom porque é o David Fincher, mas não comparativamente com a versão sueca. A versão sueca ela é muito melhor. Eu vou discordar aqui em parte, Júlio. Pra mim são 2 filmaços, mas são 2 formas completamente diferentes de se adaptar a um romance, certo? É baseado na trilogia do Stieg Larsson e enquanto na versão sueca foi adaptada a saga inteira, nos Estados Unidos somente a gente ficou apenas com o primeiro filme e também com outro que esse aí a gente não comenta, sabe? Porque saiu todo mundo que fazia o negócio funcionar. Eu discordo do Isqueira. Eu acho que a versão original sueca é excelente e a versão do David Fincher é For Dummies. Esse é o problema. Esse é o problema, porque o cinema sueco,
ele faz questão de fazer o espectador pensar. Tipo assim, ele não te dá soluções fáceis. A versão americana do David Fincher, ele é o padrão de filmes americanos de investigação. Que é o quê? Chega lá, ele mostra uma coisa no começo do filme. E aí quando chega lá no final do filme, ela tropeça em algo e ela dá de cara com essa outra coisa. E aí, se você assistiu o filme e prestou atenção, você sabe que uma coisa conecta com outra. Mas o filme ele faz questão de fazer um flashback pra mostrar a cena do começo do filme. Pra dizer assim, olha, é isso daqui, entendi. A versão sueca jamais faz isso. Ela fala assim, se você não entendeu, brother, volta o filme aí pra assistir, sabe? Eles são muito mais diretos. Então, comparativamente, não dá, assim, sabe? E sem falar que o Fincher, ele comete um erro aí de um clichê que eu não posso falar aqui, porque seria spoiler. Mas ele comete um erro de um clichê de filmes hollywoodianos que, cara, você não faz com filmes de... Sabe? Você tem que pensar 2 vezes antes de fazer, entendeu? O filme mostra aqui um jornalista e uma hacker investigando um desaparecimento, né? De uma mulher 36 anos atrás. E isso acaba desenrolando e sendo descoberto diversos crimes, né? Que estão todos entrelaçados aqui nesta teia, né? Inclusive, os filmes posteriores têm esse nome de teia, né? A Garota na Teia de Aranha é um filme horroroso. Horroroso. Que tem muita gente bacana envolvida, mas que não conseguiu capturar absolutamente nada do que os romances falam. Quando eu digo que tem muita gente bacana, é porque realmente tem muita gente bacana. O filme é dirigido pelo Fred Álvares, você tem a Claire Foy no papel principal, mas o negócio simplesmente não anda. Cara, foi muito fantástico ver a Noomi Rapace fazendo aqui a Lisbeth Salander, né? A hacker. Ela tá totalmente diferente o visual dela, assim. É bem maneiro esse filme. Filme disponível no Max para assistir, né? Não, tanto a versão da Noomi Rapace quanto a versão do Rooney Mara da personagem, maravilhosas. Vamos seguir? Vamos falar de Terra Selvagem, um filme que pouca gente assistiu, porque ele saiu exatamente na época das polêmicas e da exposição do caso do Harvey Weinstein, né? Da derrocada do Harvey Weinstein. Então, o filme ele ficou enterrado no meio dessa publicidade péssima pro estúdio. Mas é um filmaço. Filmaço. Meu Deus do céu, aqui. A gente fala do negócio gelado ali, da 4ª temporada do True Detective. Esse aqui mais ou menos essa vibe aí, né? Só que é uma garota... É uma garota nativa americana que aparece morta na neve, né? Como era acontecendo na reserva, a competência é do FBI. E aí ela vem pra esse lugar que, cara, é muito ermo, assim, e tal. E aí ela passa por vários problemas pra conseguir fazer essa investigação, né? Cara, é um daqueles filmes também que você fica... Quase todos os que a gente tá falando aqui, você termina meio mal o filme, tá? Você termina meio... Putz, que merda. E o Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen estão excelentes aqui, né? O Jeremy Renner, que vem também do personagem dele, passou por uma coisa parecida, porque é dito no filme que essas coisas vão acontecendo com o povo nativo e nada é resolvido. Nada é feito, né? Meio que é tudo passado... tudo bem... sabe, dane-se e tal. Então ele já tá meio marcado e ele resolve ajudar, né, nessa investigação, né, ajudar a investigadora e tal. Não, até porque ele é muito local, bom. ele trabalha nas forças policiais locais. Ele tem uma relação com a tribo. Ele não é da tribo, mas ele tem uma relação muito íntima com a tribo e muito traumática. Então meio que existe algo nele compelindo ele nesse caso. Tem algumas cenas muito tristes nesse filme. O Taylor Sheridan, que a galera tá conhecendo agora muito de Yellowstone, o cara é um dos pilares do Paramount Plus, basicamente. Ele faz uma reflexão muito forte em relação à questão nativa americana. Tem um momento lá que você tem um personagem nativo que ele tá tão desconectado das raízes deles, mas tão desesperado para fazer essa conexão novamente, que ele faz uma pintura e ele diz, cara, eu nem sei se essa aqui é a pintura correta. Eu nem sei se eu tô fazendo isso da maneira certa. É um filme que te leva a uma série de reflexões. Eu acho que ele seria uma boa assistida junto do Assassino da Lua das Flores. Assassinos da Lua das Flores, e esse filme eu acho que fariam E da 4ª temporada de True Detective também, que eu acho que conversa muito, muito com essa... Seria uma boa maratona, sabe? Eu acho que seria até uma boa fonte de conversa em relação a esse tipo de situação que
a gente vive também aqui no Brasil. Muito, aliás. Muito. Muito mesmo. O descaso que a gente tem com os povos, que o governo, e aqui eu coloco o governo de esquerda ou de direita, a questão aqui é o grau que isso acontece, mas isso sempre acontece, seja um governo de esquerda ou de direita, sempre tem um descaso com os povos originários, sempre, sempre. A questão é o grau no qual isso acontece. E ver isso sendo retratado na tela, mesmo que seja na realidade norte-americana, eu acho que bota um dedo nessa ferida, sabe? Eu acho que a gente precisava também de filmes como esses que falassem sobre essa realidade aqui no Brasil também. E eu acho que seriam suspenses, eu acho que seriam trabalhos suspenses policiais. Cara, infelizmente, existe muito material com que se trabalhar. Se tiver algum cineasta com coragem pra fazer isso, eu acho que seria um dedo na ferida que seria muito bem-vindo. O filme tá disponível na Netflix e no Prime Video aí, pra ser assistido. Vamos lá, vamos continuar aqui? Vamos falar sobre Jogos Mortais, exatamente. Olha, essa aqui é uma surpresa, né? Porque a franquia se tornou, né, um negócio inacreditável, né? Porque virou outra coisa, né? O primeiro filme é muito isolado em si, porque ele tá num gênero único dentro da série. Porque depois o negócio desgringolou, gente. Eu lembro do cartaz, Cicas, do Jogos Mortais, quando chegou o filme aqui lá em 2004, né? Porque já faz 20 anos, né, do primeiro Jogos Mortais. Dá pra dizer que os Jogos Mortais é um clássico. É um clássico. Filme de baixo orçamento. James Wan. Feito na... James Wan, diretor de Invocação do Mal. Seu primeiro trabalho ali. Eu lembro do pôster que falava assim, Esqueça Seven. Aí depois eles tiraram esse post eles tiraram esse post de circulação. E, cara, ele é fantástico esse filme, marcou, pelo amor de Deus. O post desse trabalho dele que foi marcou e e atraiu gente pra assistir o filme. O que acaba ficando marcado são os assassinatos, né? Os jogos e tudo, e é o que acabou se tornando a série, acabou virando isso, né? Mas no primeiro filme, você tinha uma investigação policial acontecendo ao mesmo tempo, que inclusive o Danny Glover é um dos policiais que tá ali tentando resolver esses desaparecimentos de algumas pessoas e tal, e aí você tem ao mesmo tempo lá o Jigsaw fazendo então, depois, acabou virando basicamente isso, né? Como o Jigsaw vai matar mais pessoas e mais e mais. E a trama ficou super rocambolesca, assim, e tal. E aí eles tentaram, numa maluquice sem fim, voltar essa história da investigação com aquele espiral. Horrível. Que, com certeza, é o pior de todos. E olha, estamos falando aqui de uma franquia de muitos filmes ruins. Muitos mesmo. Mas esse espiral é o pior de todos os Jogos Mortais, assim, disparado. Eu fiquei com muita pena do Chris Rock. Eu acho que aquilo fez mais mal a ele do que o tapa do Will Smith. Eu não sei o que... Não, tem o Chris Rock e tem o Samuel L. Jackson. É uma franquia de 10 filmes, né? Então... Mas o 10, pelo menos, eu achei legal. Eu gostei do último que saiu. Mas, cara, eu gostava muito dos posters dos 4 primeiros. Não sei se vocês lembram que era a mão, assim, decepada, um pé. Aí depois ele sempre encontrava uma forma de evocar o número do filme. Aí os Jogos Mortais 2, aí tinham 2 dedos, assim, com a unha toda torta, assim. Aí eram 3 dentes pendurados, sabe? Cara, é muito maneiro. E pra quem não sabe a história do primeiro, porque já se perdeu, na verdade, são 2 caras que acordam amarrados num banheiro nojento, todo sujo e tal, e eles recebem cada um uma fita ali que vai... com instruções. Vocês querem jogar um jogo? E ao mesmo tempo tá acontecendo uma investigação pra tentar encontrar esses dois e também pra resolver alguns assassinatos que são colocados na conta do Jigsaw, né? Porque ele tira um pedaço... Uma coisa que as pessoas nem lembram mais. Ele chama Jigsaw porque ele tira um pedaço da pele da pessoa que é no formato de um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Depois, esquece isso aí, né? Tipo... Inclusive o meu foi retirado aqui, ó. Ele fez... O Jurandir fez um Jigsaw aí, ó. Jigsaw fez um trabalhinho nele, ó. Você jogou o jogo, Jurandir Filho? Joguei o jogo e perdi. Por isso que eu sou assim, todo sequelado. Vamos lá? Vamos recomendar uma série? Mind Hunter, de David Fincher. Toma o David Fincher. De David Fincher. O Mind Hunter, cara, ele é uma série espetacular. Tem apenas 2 temporadas na Netflix.
Inclusive, o Jogos Mortais tem disponível na Netflix pra assistir, tá? Todos os filmes aí. O Mindhunter tá disponível na Netflix. É uma série da Netflix, uma original Netflix, né? Ele vem naquela primeira onda, assim, das séries feitas pelo selo Netflix, original Netflix. E aqui fala sobre o universo de serial killers. Os maiores nomes dos serial killers que foram presos ali na década de 70, 80. Eles são entrevistados pelos detetives porque eles estão querendo montar um grande bureau. Fazer basicamente um perfil de como esse pessoal pensa. Pra tentar antever os crimes, né? Então você pega os principais serial killers que foram presos, faz entrevistas pra ver o modus operandi deles, como é que eles agem, o que é que eles pensam e tudo mais. Aí eles querem fazer uma central de inteligência, né? É muito bizarro porque Feito você tem pelo FBI, né? alguns atores que interpretam certos serial killers que em Mindhunter, e depois eles vão interpretar esses mesmos serial killers em outros filmes. Exatamente, Muito né? bizarro isso. Cara, e é uma série fantástica pra quem gosta do universo de True Crime. Inclusive, acho que essa é uma das séries responsáveis por esse fascínio. Aí eu diria que a Netflix é a responsável pelo fascínio do True Crime no mundo inteiro, nos últimos 10 anos aí, pelo menos. Eu diria que nos últimos 8 anos. A Netflix foi a responsável. Juras, existe um movimento dos fãs pra tentar ressuscitar Mindhunter, porque Sim, só 2 temporadas, gente, ficou aquele gostinho de quero mais, né? com certeza, com certeza. E eu indico também, aproveitando que não tá nessa lista, uma série que dá pra assistir junto, é o Blackbird, lá na Apple TV Plus. É uma série que também mais ou menos aborda esse assunto, só que é sobre um garoto um jovem, né, que vai preso ali por tráfico de drogas, e ele é cooptado pelo FBI para tentar tirar a localização de um corpo ou de onde está uma pessoa de um assassino serial que está lá na prisão. É baseado no caso real, então tem muito essa vibe do Mindhunter, sabe? É uma série muito legal, muito interessante, uma minissérie que tá na Apple TV Plus, vale a pena. Eu acho que é uma série irmã de Mindhunter, pra quem se sente órfão da série. Vamos continuar aqui? Vamos falar sobre Sicário, Terra de Ninguém. Ó, o Denis Villeneuve de novo aí, Filme do Denis Villeneuve que a gente esperava, existia uma expectativa com o Denis Villeneuve naquela época que ele seria um novo David Fincher. Porque o cara veio ali com Suspeitos, veio com Sicário, a gente, rapaz, esse cara tá vindo com tudo aí. Aí ele muda o gênero completamente, ele vai pra outra coisa, vai pra ficção científica e... Eu assisti Sicário não faz muito tempo, e aí fiquei pensando, pô, o cara vai ficar preso nesse negócio dessas grandes ficções científicas, legal, tudo mais, é bacana e tal. Mas, pô, o cara sabe fazer uns filmes pé no chão também, sabe? Ele tá cumprindo o sonho de infância que ele tinha, que era adaptar a Duna, e depois, cara, ele vai fazer 3 filmes, fez 2 já. Pô, cara, mas vai fazer o terceiro. Tem uma cena de Sicário. Sicário é sobre uma policial que é do Departamento Antidrogas, de um estado lá nos Estados Unidos, e aí ela é chamada pra fazer parte de uma célula... De uma força-tarefa. Uma força-tarefa que vai se infiltrar no México... No cartel de tráfico, né? Pra poder... No meio do cartel, cara. No meio do cartel pra tentar... Até porque o filme começa... Cara, aquela invasão inicial do filme é algo surreal. Não, que eles bem violento, né? Não, tudo é surreal. Tem uma cena, eu ia até falar, tem uma cena na fronteira entre o México e os Estados Unidos ali com os carros, que é um negócio de maluco, assim. É muito bem feito. Por isso que eu falei, eu fico com muita saudade desse Villeneuve. O que a Emily Blunt entrega nesse filme... É porque, ela é uma passageira da agonia dos infernos nesse filme. É impressionante. É um elenco fantástico, né? O Benício Del Toro, o Josh Brolin, o Daniel Kaluuya, né? O Benício Del Toro, ele tem uma presença tão enigmática no filme. E, cara, eu ri um pouco do personagem do Josh Brolin, porque ele tá numa reunião super importante, basicamente em bermuda e chinelo, cara. Não tá nem aí. Tá nem aí. É uma energia... tão insana que ele traz pra esse filme. Eu acho que o elenco desse filme é maravilhoso. Tem um segundo filme também, não é tão bom quanto o primeiro. Não é tão legal, não. Mas é bom. Mas é um filme bom. É um filme bom. O problema do segundo filme
é que ele não é o primeiro. Aí você pergunta assim, por que que Sicário tá aqui e Breaking Bad, por exemplo, não tá? Porque aqui em Sicário a gente vê uma série de assassinatos, né? Eles expõem os corpos das pessoas pra assustar. Meu amigo, eles emparedam as pessoas. Né? Essa cena da Emily Blunt invadindo uma casa... E aí não tem corpo nenhum, mas eles estão sentindo cheiro. Meu Deus, que pum, aí eles resolvem quebrar a parede e tá cheio de corpo nas paredes, cara. Existe uma linha tão tênue em Sicário entre bandidos e mocinhos que essa linha às vezes desaparece, sabe? Não, e ele é muito, cara, é muito suspense mesmo, assim, de você não saber o que vai acontecer até o último minuto, assim, sabe? E você vai, e como você tá indo pelo ponto de vista do personagem da Emily Blunt, você fica... totalmente perdido, assim como ela. Tem uma coisa interessante, né, Rogério? Existe um trope, existe não um clichê, mas uma ferramenta que é utilizada em vários filmes, em suspense, eles também são bem utilizados, que é você colocar um novato. Você coloca um novato para ser os olhos e ouvidos dentro do público, dentro daquela história. E aqui no caso seria a própria Emily Blunt. Mas ela não é uma novata, esse é o problema. Não, mas ela é uma novata dentro daquele mundo... porque aquele mundo não é o mundo dela, ela não deveria estar lá. Ela Exatamente. É que a gente não pode falar. Deixa a galera assistir e tirar suas conclusões. Ela é a passageira da agonia. Ela é a passageira da agonia. E a gente vai sentindo toda essa loucura que é jogada nela. E olha, quem conheceu a Emily Blunt lá com, sei lá, com o Diabo Veste Prada e vê a Emily Blunt aqui... sensacional. Extremo. Meu amigo. O filme tá disponível na Netflix para ser assistido. Vamos falar de Fargo. Exatamente, estamos falando do filme dos irmãos Coen, né? Que depois virou uma série, né? Existe uma série Fargo, que é uma antologia também, né? Assim, que também caberia aqui, porque é sempre isso, essa comédia de erros. Mas é sempre investigações, sempre com assassinato. Sempre tem algum policial ali que parece que tá perdido, mas na verdade... tá fazendo alguma coisa, tem algumas coincidências sempre e tal. Eu amo esse filme, porque ele consegue ser... É aquela... Irmãos Coen no começo de carreira, que é aquela coisa que consegue ser violenta, extremamente violenta, ao mesmo tempo que é meio cômico, assim. Ele é sádico, né? Existe um sadismo no... Mas é porque tem pessoas idiotas. Uma ironia, né? Uma ironia. Mas, Rogério, ninguém consegue fazer pessoas idiotas tão bem quanto os irmãos Coen. É um negócio inacreditável, assim. É impressionante, E as pessoas são idiotas pra mim é tipo um pesadelo, assim, porque são pessoas que não estão preparadas pra aquele tipo de situação e de repente se envolvem naquilo. E, cara, tem a policial, que é... que ela ganhou, inclusive, o Oscar de melhor atriz por esse papel, assim, que ela faz uma policial grávida de um lugar que é a cidade de Fargo, que é é uma cidadezinha de neve, que não acontece nada, e de repente tem um crime, e ela, bem aos pouquinhos, vai perguntando, e ela vai meio que tomando um cafezinho, e ela vai perguntando, tipo, como quem não quer nada, e ao mesmo tempo você tem um cara que, cara, ele tá se enfiando numa enrascada, que cada vez vai ficando pior, assim, sabe? É um clássico. Pra mim é um clássico, é um daqueles filmes que eu assisto sempre e que eu acho incrível. Cara, é um filme que a gente tem que ter muito cuidado ao descrever, porque qualquer informação pode ser uma coisa mais... Pode ser um spoiler. Eu tô tentando não falar nada aqui exatamente por isso. E a série, muito boa também. Assistam, muito boa. Eu não vi as 2 últimas temporadas, mas as outras eu vi, cara... Não, até porque muita gente ficou meio perdida, porque a série ficou trocando de stream, até que agora se fixou atualmente no Prime Video. Que era uma série do Hulu, né? Se eu não me engano. É isso? Do FX, né? Do FX, é. E aí ela ficou trocando, ela não ia pro Star Plus, passou pela Netflix uma época, depois saiu da Netflix. Cara, mas agora tá, pelo menos por enquanto, está no Prime Video. Assistam porque vale a pena. Muito bem, vamos dar a sequência aqui. Vamos falar... Temos um clássico aqui, hein? Vamos falar sobre a Operação França. Simplesmente. Detetive Papai Doyle. Por que eu falei Papai? É o Popeye, cara. Popeye Doyle. Você sabe que eu vi esse filme há pouco... É um daqueles filmes que tá na lista pra sempre, assim? Que, tipo, você precisa assistir porque é um clássico. Aí eu falei, tá bom. Aí um dia, falei, quer saber? Tava com o Star Plus na época e dei play. E, cara, que filmaço.
Massa. Agora é um downer. É um filme que deixa você meio pra baixo, viu? Que filmaço, cara. Ele é um filme dirigido pelo William Friedkin, mesmo diretor do Exorcista, gêneros completamente diferentes, mas que tem uma das melhores cenas de perseguição da história do cinema. É uma daquelas cenas que é o pai de Velozes e Furiosos, rapaz, aqui. Opa, peraí. Não, Júlio. Pai de Borne. Não, Borne pode até ser. Tá, mas não coloca na mesma... Não, mas que eu tô falando cara, mas... no sentido de perseguições, né? A cena de carro, perseguição, ela é sensacional e o filme acabou sendo muito reconhecido por conta disso, né? Por causa da cena. Mas todo o restante do filme é muito bom, cara, porque... É sobre 2 policiais do departamento de narcóticos, né, de Nova York. E eles estão... tipo, eles só pegam os pé rapado e tal. E o tal do Popeye Doyle, né, que é o papel do Gene Hackman. Ele não se utiliza de formas convencionais. Convencionais, exatamente. Ele não é um cara bacana, ele não é um policial bacana. E aí eles percebem que a coisa é muito maior, que não adianta eles ficarem pegando esses pé rapados, porque isso não vai dar em nada. Então eles resolvem ir buscar os maiores. E pra isso eles têm que fazer uma coisa que ainda não era muito explorada no cinema, que é essa ideia de ficar perseguindo, de escutar, de ficar no carro ali, sabe? Esse tipo de investigação que fica espiando, vê e tal, não sei o quê. Cara, é um filmaço. A continuação é tão boa quanto, só que de um gênero muito diferente. É muito, assim, é um outro diretor, e aí eles mudam o gênero do filme e ainda assim continua sendo um filme excelente que se passa na Europa. Olha isso, cara. Sai de Nova York e vai pra Europa. Não, e a Nova York que o William Friedkin mostra não é aquela Nova York higienizada, bonitinha. Não, é Nova York bruta, ferrada dos anos 70, bicho. Mas aquele foi o auge ali da Nova York esculhambada, né? Uhum. E sabe um fun fact? O Roy Schneider, ele não participou da continuação porque ele foi fazer Tubarão. Olha! Fun fact. Saiu de Operação França pra Tubarão. Que bela década, né? Os anos 70 são maravilhosos, meu Deus do céu. Cara, nem dá pra falar assim, tipo assim, não dá pra ele falar assim, graças a Deus eu larguei, porque Operação França 2... A gente tá falando de Operação França, o mesmo diretor fez 2 anos depois o Exorcista. Aí o cara saiu daqui de Operação França e foi fazer Tubarão. Olha. A gente podia brincar um pouco mais no We Have to Go Back com os anos 70, né, Juras? Em algum momento a gente vai chegar lá, Cicas. Em algum momento chegaremos lá. Esse filme venceu 5 Oscars, tá? Tanto as principais categorias, melhor filme, melhor diretor, melhor ator, roteiro adaptado e melhor montagem, né? Filmaço, filmão. Cenas clássicas do cinema. E está no Disney Plus, tá? Disney Plus, né? Porque tu falou que assistiu no Star Plus, né? Hoje em dia o Star Plus tá no Disney Plus aqui. Vamos para David Fincher? Momento David Fincher novamente? Meu Deus, tem um em cada bloco. David Fincher Cast. Vamos falar sobre Zodíaco. Cara, não tem como falar de... Obsessão. Não. Não tem como falar de thriller. Inclusive, ele fez o Mindhunter muito por conta de Zodíaco, né? Porque ele fez baseado no livro, mas ele teve que estudar bastante ali o caso e tal. E, inclusive tem algumas... o Zodíaco, ele é um filme que não é tão fácil, entre aspas, quanto o Seven, assim, que te dá mais coisas. O Zodíaco, ele te toma muito, né? Até porque é um filme inconclusivo, né, Rogério? Porque até hoje não descobriram, né? Essa é a verdade, exatamente, né? Não existe spoiler da verdade. Não é spoiler, né? Mas é tipo assim... O Zodíaco é baseado numa história real que não terminou, né? Inclusive, eu lembro que, alguns anos atrás, alguém colocou uma notícia e diz assim, olha, foi reaberto o caso do Zodíaco, porque surgiram pistas e estão atrás dele. Aí eu, caraca, meu Deus do céu, será que agora vai? Depois de tanto tempo assim? Não foi, né? Não foi. E é um filme que fala muito sobre essas obsessões. Se a gente pegar pra pensar... Um dos personagens mais conhecidos da história do cinema, que é o Josh Harry, uma das funções dele foi pegar o Zodíaco, cara. O cinema tem disso, sabe? Quando o cinema norte-americano, o cinema dos Estados Unidos tem um pouco disso. Hollywood tem um pouco disso. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Vamos criar o Rambo pra ganhar essa guerra pra gente de alguma forma, né? Não conseguimos pegar o assassino do Zodíaco. O Josh Harry está no caso. Então, é a forma que os Estados Unidos meio que encontram de lidar com esses traumas
colocando que eles vencendo esse trauma através do cinema. Já que na vida real não tava o dando, elenco, né? Não, e o elenco desse filme, que é basicamente os Vingadores. Tem o Jake Gyllenhaal, que faz, tipo, um jornalista, né, que é meio matemático também. Ele curte matemática, acho. Ele curte essas coisas de quebra-cabeça, de fazer palavras cruzadas, essas coisas. E aí ele meio que consegue decifrar aqueles códigos que o Zodíaco deixava. Aí ele tem o colega dele de trabalho, que é o Robert Downey Jr. Olha aí. Que é um jornalista que já tá meio de saco cheio, já não é tão empolgado assim e tal, e o Gyllenhaal que dá essa... E o policial é o Mark Ruffalo. Nós temos aí o Homem de Ferro, o Hulk e o Jake Gyllenhaal, que é o mistério lá do Homem-Aranha, né? Isso porque eu não sei, eu não lembro os mais coadjuvantes, mas esse trio tem o todo é da Brian Marvel. Cox, né? Tem a Chloe Sevigny, tem uma galera aí, né? Esse filme, eu lembro de ver no cinema, tem uma cena de assassinato que é muito brutal. Muito brutal. Eu lembro, assim, de ficar assim, meu Deus, cara, sabe? Filmada de um jeito, assim, muito brutal. Tem pra assistir no Max, né? Você pode ir lá no Max para assistir. Vamos falar de série? Série que é muito inspirada nesse caso do Zodíaco e em vários casos de serial killers. Estamos falando de Dexter. A série Dexter aqui, que é a série sobre serial killer, sobre investigação. É exatamente o tema desse negócio aqui, né? É uma pena, né, que Dexter só tenha durado 4 temporadas, né? É uma série que... Exatamente. Tão bacana, mas pelo menos teve um final bacana, né? Com 4 temporadas, tá certo? Com 4 temporadas, tá, gente? 4. Ah, não reclama. Vamos fazer mais. Mas se acaba no Trinity ali, que é a 4ª temporada, né? Que é o auge dessa série, né? A 4ª temporada. Porque tem um assassino que é o Trinity. E é um assassino que ele cometeu diversos assassinatos e ele continuou a sua vida. Ele parou e de vez em quando ele aparecia, deixava sua marca e continuou. Ele vai, comete crimes em 3, por isso é o assassino do Trinity. Ele comete 3 crimes, depois para e volta. Cara, passa vários anos sem cometer, né? Cada temporada você tem um serial killer diferente. Você tem o serial killer da temporada, o inimigo da temporada. Mas o dia a dia do Dexter, o pai dele, o Dexter é adotado por um policial após um grande trauma, quando criança. E o pai dele nota que existe nele essa vontade de ser um serial killer. Existe nele essa alma de serial killer. Desejo natural. Esse desejo. Então, esse passageiro sombrio. Então, o pai dele começa a direcionar o Dexter pra, basicamente, ter como vítimas criminosos. Os criminosos que escapam do sistema de justiça. Pra aliviar o valor moral, né? De assim, olha, não, pelo menos que a gente tá matando criminosos, você é um né? serial killer, mas serial killer de criminosos. Isso. Serial killer do bem, né? Que se falava muito na época, né, do Dexter. Na segunda temporada tem essa grande discussão que colocam ele como esse defensor sombrio e tudo, mas essas 4 temporadas, e eu não vou reconhecer a existência das demais temporadas aqui. Porque tem do comeback? O comeback do comeback. 8 temporadas. O comeback disseram que é bacana. Tem temporada nova. Tem tudo. Teve tudo aí com Dexter. Acabou, Dexter, voltou. agora, além do comeback, ainda vai ter agora uma nova temporada mais. E vão fazer uma série de origem. Estão sugando tudo de Dexter. Os caras têm aí uma, né? Ainda mais nessa época, né? Eu acho que se Dexter fosse um produto dos últimos 10 anos, seria uma das maiores séries já feitas aí de todas. Porque quando saiu, lá em... Quando foi que saiu? Foi em 2000 e... Mas eu acho que viu, Juras? Eu acho que é uma série que muitas pessoas, se você perguntar, fala uma série de assassinato, as pessoas vão falar Dexter. Dexter, ela acabou... Mas é marcada pra nossa geração. Não, eu acho que ela furou muito a bolha, assim, sabe? Eu vejo muita gente hoje em dia ainda assistindo Dexter, sabe? Assistindo as primeiras temporadas e tal. Eu, pra falar a verdade, eu só vi a primeira. Eu não... 2006, tá? 2006. Ela surge na era de ouro das séries, brother. Aquele blocão ali de 2001 até 2007, ali, 2008, surgiram as maiores séries da história. Você pega que essa série tem quase 20 anos já, e mesmo assim, é uma IP que o pessoal quer continuar. E chama sempre o Michael C. Hall, que imortalizou o Dexter. Cara, até mesmo nessa série de origem, ele vai promover a narração como o Dexter mais velho. Cara, o Dexter é muito bom, porque ele é muito inspirado em diversos serial killers. Por exemplo, a gente falou do Zodíaco agora. O Zodíaco era famoso por fazer esses assassinatos
e despejar ali na Baía de São Francisco, né? E aí você tem o Dexter que despeja os corpos na Baía de Miami ali, né? E aí depois que eles acabam descobrindo tudo. Cara, é uma série muito maneira de assistir. E aí é aquela dica. Até a 4ª, 5ª temporada tá de boas, porque como a 4ª acaba num cliffhanger absurdo, não dá pra dizer que é só até a 4ª, entendeu? Não, porque... cara, eu acho que a 4ª temporada ela termina e faz um ciclo tão bacana com o próprio início do Dexter, sabe? Não sei. Eu acho que é o final perfeito. Tenho Eu minhas acho dúvidas. que a 4ª temporada tem um final perfeito. Aí fizeram. O negócio ficou muito rocambolesco nas demais temporadas. Tanto é que a função desse comeback foi tentar dar um final mais digno pro personagem. E pra mim acabou complicando ainda mais a situação. Vai ter agora mais uma nova temporada, vai ter uma temporada de origem. Eu não sei como diabos eles vão fazer essa nova temporada. Temporada de origem, vá lá, eu acho que tem espaço, mas mesmo assim, tirar os atores que interpretaram aqueles personagens da nossa cabeça, muito difícil. O Dexter, ele tá disponível na Netflix, no Paramount Plus, né? A gente já fez um podcast sobre Dexter na série Serial Killers. Né? Essa é a terceira recomendação de podcast que a gente faz, porque essa série, por enquanto, só tem 3 episódios. E a gente analisou o Dexter, né? A edição 691 tá espetacular. São 3 episódios maravilhosos. É Silêncios Inocentes, Seven e Dexter. Fica a dica pra você assistir. Vamos lá? Vamos dar sequência? Vamos falar sobre O Caçador. Que não é o Craven, né? Não é o Craven. Este filme coreano me pegou desprevenido. Uma vez, alguém falou pra mim desse filme. E aí eu falei assim, tá bom. E nem foi nessa... Não é agora nessa moda do cinema coreano. Sim. Mas era muito na época ali da trilogia da vingança, sabe? Estavam chegando os filmes coreanos e tal. E aí falaram assim, pô, assiste O Caçador que você vai ver que... E aí, meu amigo? Esse é de embrulhar o estômago real. Sobre um policial... corrupto, que já tá... que meio que foi expulso da polícia e tal, e ele trabalha como gigolô. E aí, várias garotas de programa estão desaparecendo. E aí, um dia ele recebe uma ligação lá, pedindo uma garota e tal. Ele manda a garota que era uma das meninas que ele gostava, que ele tinha um sentimento por ela e tal, mas ela trabalhava pra ele. E aí, ele se toca que pode ser o serial killer. Então, ele tem pouco tempo pra tentar... Aí ele vai usar o que ele tinha lá do passado de detetive, né, de policial, pra tentar descobrir esse cara, porque ele sabe que existe um período de tempo em que a pessoa é sequestrada até ela ser assassinada. Sim. E aí ele precisa... Cara, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. E era um daqueles de deixar você na ponta da cadeira, assim, porque essa investigação vai avançando e a coisa vai ficando cada vez pior, que é o que a gente vê nesse tipo de filme. E aí, como é um filme coreano, você sabe que as coisas não são tão hollywoodianas como a gente... em muitos dos outros filmes que a gente viu aqui, né? época boa do cinema coreano, né? Ali no final dos anos 2000, começo de 2010, aliás, que esses últimos 20 anos, assim, dá pra dizer que o cinema coreano é demais. Na verdade, eles fizeram um ótimo trabalho, né? Coisa que o Brasil perdeu aí muito tempo no caminho. A Coreia vem fazendo já há muitos anos e ela... Soft power, galera. Soft power. Cara, e assim, investindo na cultura, né? Olha só, investindo dinheiro público na cultura, que estranho, gente. Funciona. Não é porque, de repente ficou bom o cinema coreano. O cinema coreano sempre foi bom. Todos os países fazem isso. O negócio é que né? agora existe investimento e aí você consegue... e aí vem uma Netflix da vida que consegue... Porque antigamente, por exemplo, a trilogia da vingança mesmo, que é o Senhor Vingança... O Old Boy e a Senhora Vingança, esses filmes, pra você encontrar aqui no Brasil, era uma dificuldade, você lembra, né? O Old Boy conseguiu um pouco mais de exposição por conta do sucesso nos festivais. O Old Boy passou no cinema, mas o Senhor Vingança e a Senhora Vingança eu não me lembro de ter passado. Não passou. A gente teve que ir atrás, a gente teve que correr atrás. E aquela coisa, a gente só se olhou pra trilogia da Vingança como um todo por conta do sucesso de Old Boy nos festivais lá fora. Não fosse a gente ter nomes como Tarantino dizendo... É muito louco, né, cara? A gente precisou ouvir um diretor de Hollywood dizendo, cara, esse filme é bom. E aí viram que realmente era excelente. Mas, cara, o cinema coreano é maravilhoso. O Caçador é inspirado numa história real, né? De um serial killer real. Cara, e é muito, muito triste. Muito triste. Eu acho que esse filme, infelizmente, não tem streaming nenhum. Não tem streaming nenhum, mas tem por aí. Vamos lá, vamos falar sobre Amnésia, vulgo Memento. Nolan. Filme de Christopher Nolan. Se eu perder a memória e eu precisasse olhar nos braços pra poder lembrar, eu ia falar assim, cara,
será que eu lutei em alguma luta com 2 luvas? E aí depois eu... Porque o Amnésia, nosso querido Christopher Nolan, é o primeiro filme dele, né? Não, ele teve Following antes. Ele teve Following antes, né? Que é um filme bem menor, né? Esse aqui é o que teve um pouco mais de projeção. E, cara, é muito doido porque... É spoiler dizer como é o filme? Não. A grande sacada do filme é que ele é de trás pra frente. É. Cara, foi o que levou as pessoas ao cinema pra assistir. Sim. Eu fui assistir no cinema. Eu lembro de ter assistido esse filme na primeira fileira, sabe? Na primeira mesmo, assim, ó. Tão lotado que tava o cinema. Assim, por conta disso, as pessoas queriam ver esse filme que... Como assim um filme contado de trás pra frente, né? E ele funciona, dessa estrutura, não é novidade. O Nolan não reinventou a roda. Cara, tem episódios de Seinfeld que predatam o Amnésia que tinham essa mesma estrutura. Mas a questão é, essa estrutura aqui foi utilizada pra tentar mimetizar a condição do personagem do Guy Pearce, que é um cara que ele não tem a memória recente dele. Isso. Inclusive, no Memento ele fala sobre isso, sobre lembrança, né? E ele diz várias vezes no filme, eu não tenho amnésia, gente. O nome do do filme é E Amnésia. aí a pessoa fazendo lá o título, vai ser Amnésia. É o cara que ele tem a sua mulher assassinada, né? E ele tá atrás do assassino, só que ele não consegue lembrar das coisas. E aí ele vai, né, tendo lembranças que aí você vai montando um quebra-cabeça igual ele. Igual ele, né? É isso que é... Porque assim, tanto que existe uma versão em DVD que depois eles lançaram invertido, né? Aí que é um filminho qualquer nota, assim. A grande graça é você ir descobrindo com ele, assim, porque ele perde a memória e de repente... Pum! Esse tipo de narrativa não é novidade no cinema, né? Já foi contado décadas atrás. Mas se popularizou muito ali nos anos 90 com o Quentin Tarantino, né? O Tarantino ele começava a contar seus filmes de formas invertidas, assim, fora né? De trás pra frente, fora da ordem e tudo. E aí virou um padrão, né? Pra esse cinema mais independente contar esse tipo de narrativa e ficou mais popular, né? Mas já se contava antes. Eu acho que esses diretores, como o Tarantino, eles trouxeram pra gente, dizendo, olha, você não precisa contar a narrativa de forma linear o tempo todo. Você pode se utilizar, quando o filme pede, de estruturas narrativas que sejam um pouco mais desafiadoras, que o público vai entender. A gente falou aqui um pouco antes da questão das 2 versões do Milênio, mas o fato é que o público norte-americano, o público mainstream estadunidense, ele é muito acostumado com narrativas que vão do ponto A pro ponto B. Sim. É isso que eu ia dizer, porque assim, você tem... o Tarantino talvez tenha trazido isso pro mainstream. Mas você tem o Robert Altman também, que já faz isso há eras, que faz filme todo picotado e que funciona. A questão é trazer isso pro grande público. Fazer o cinema europeu faz isso, ó. A questão é trazer isso pro grande público. O Hitchcock fazia isso lá nos anos 60, né, também, se você pegar, né? Os filmes eram todos picotados também. Mas, vamos continuar aqui? A gente não perder nosso bonde? Vamos falar sobre Instinto Selvagem. Filme dirigido por Paul Verhoeven, né? Diretor lá de Robocop, diretor de Tropas Estelares. O que mais? De Vingador do Futuro, Jurandir. Vingador do Futuro. Esse filme, quem viveu viu. Esse filme, quando ele saiu, a gente não vai mostrar essa cena, obviamente, né? Se falava deste filme. Ele é de 92, né? Ele catapultou 92. A carreira da Sharon Stone. Imagina... O Michael Douglas já era conhecido, né? A Sharon Stone ali foi catapultada, assim, como sex symbol de Hollywood. Existiram algumas práticas nos bastidores que não foram exatamente bacanas, certo? Sim. A gente não tá aqui pra falar, pra esmiuçar o filme. Se algum dia a gente for fazer um cast sobre o filme, que aliás, eu acho que seria um VIP maravilhoso. Seria. Tem bem a carinha do Sala VIP, né? Tem a carinha realmente esse clima no ar, esse climazinho, né? Tem. Uhum. Mas é aquela coisa, o que esse filme entrega, a gente saindo um pouco dos bastidores, mas o que esse filme entrega é um thriller com toques eróticos, mas um thriller bem pesado. É um thriller erótico, porra. É um thriller erótico. Imagina eu, moleque de 12 anos, desesperado para ver a tal Cruzada de Pernas. E não podia, o pai não deixava. Sim. Aí até que um dia eu roubei a fita. Ficou tentando pausar na hora. E fui assistir. E aí você lembra? A nossa adolescência era ridícula, não, né? Era olha só o que aconteceu. Quando saiu no cinema, eu tinha 12 anos, obviamente que eu não ia poder assistir. No depois, auge quando saiu... dos hormônios
É óbvio que não. Mas eu lembro que só se falava disso. Cara, só se falava disso. E aí, esse filme, eu lembro que rápido ele fez a transição. Matéria, né? O Fantástico fez a matéria sobre isso, né? Fez. Eu lembro que esse filme ele fez uma transição rápida pro home video. Sim. E depois aliás, do cinema pro home video e do home video pra TV. E ele, obviamente, que no home video meu pai não deixou assistir. E aí foi para o Super Cine. E aí meu pai gravou. Porque afinal, meu pai era um grande... Não, vamos falar o quê? Ele gravou e essa fita, ele escondeu a fita e não sei o quê, não vai assistir, não vai assistir. É isso? Um humanista. Onanista. Eu sei o que você tá falando, por isso que eu falei humanista. Eu roubei, cara, eu procurei essa fita loucamente, achei. E olha que engraçado, a versão que saiu depois em DVD, que é a versão que hoje em dia tá por aí, é a versão cortada. Porque eles cortaram o filme, mas a versão que passou no Super Cine é a versão do cinema. Caraca, que loucura, hein? Bilola do Michael Douglas. Entendeu? Pra quem não sabe o que a gente tá falando é que o filme tem muita nudez e tudo, e uma das cenas famosas é que a personagem da Sharon Stone ela tá sendo interrogada, afinal estão sendo investigados ali um assassinato. A Catherine Tremel. Né? Sim, na verdade não é um assassinato de um pugilista. De um rockstar, né? Ele é um pugilista, na verdade. Não é um rockstar, é um pugilista. É que na verdade é um serial killer. Isso. Uma serial killer. Porque o primeiro que você vê, o filme abre com um assassinato. Você vê que é uma mulher. Então você sabe que é uma mulher que mata. E existe um livro, que é a Catherine Tremel, que é a Sharon Stone, em seu auge da beleza e da atuação. Esses crimes estão nos livros que ela escreveu. Isso. Ela é uma escritora de suspense e assassinatos. E aí, obviamente, que eles vão falar com ela. Peraí, interrogar o Michael Douglas. Ih, que isso? Michael Douglas! Michael Douglas lá. Principalmente e aí, porque ela era... cena deles, a cena do interrogatório com eles, basicamente, babando. Mas também, cara, é porque essa cena foi construída pra ser isso mesmo, né? E obviamente o Joel não vai mostrar, mas você pode colocar eles babando aí, porque a cena emblemática, e principalmente porque o que é que acontece? Ela está sem calcinha e ela tá com a perna cruzada e ela levanta a perna pra cruzar a outra. Descruza e aí o pessoal fica assim, ó. Tem um cara suando assim. Mas tirando a parte do sexual e tudo mais, que era o que me fazia querer assistir o filme, né? Quando eu tinha meus 14 anos, sei lá, quando deve ter passado na TV. É um bom thriller policial, cara, sabe? É um thriller policial, né? E muito interessante, o Michael Douglas fez muito esse papel aí do policial e tal. Depois ele foi fazer um filme que até poderia ter colocado aqui, que a gente esqueceu, o Chuva Negra. Lembra o Chuva Negra? Que ele fazia também um policial. Sim. Lá Não, um dos grandes problemas do filme, problemas entre aspas aqui, é que a carreira da Sharon Stone ficou muito marcada por conta desse filme. Totalmente marcada. Então a gente teve que vir depois o Martin Scorsese, trazer ela no Cassino, pra o pessoal relembrar. Caramba, a Sharon Stone é uma tremenda de uma atriz. Ela é boa exatamente. Mas tá aí, falamos aí sobre Instinto Selvagem. Curioso é que a fotografia desse filme é do Ian de Bont, que um pouquinho depois veio dirigir Velocidade Máxima e Twister. Ficou-se sabendo que ele era um cara insuportável. Imagina ele. Imagina essa duplinha. Ele e o Verhoeven juntos. Imagina. Caraca, que duplinha do barulho. Também. O Verhoeven não é fácil, Jurandir. Não é fácil. Ele continua ativa, viu? O Instinto Selvagem está por aí. Vamos falar de clássico aqui? Vamos falar do mestre Alfred Hitchcock. Vamos falar sobre talvez um dos melhores filmes, se não o melhor filme de Alfred Hitchcock. Corpo que Cai. Aí é difícil, Jurandir. Você tá querendo botar aqui uma... Você tá querendo realmente fazer uma briga de foice de cinéfilo aqui, né? Você tá querendo fazer briga de foice de cinéfilo, é isso. Porque pra muitos tem várias opções. Esse filme... Você fala Psicose, porque ele é muito mais famoso. Psicose é o mais famoso do Hitchcock. Mas será que é o melhor? Um Corpo que Cai, pra mim, como filme, ele é muito melhor do que o Psicose. Eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, não na época, viu, gente? Que maneiro, hein? Ele passou na versãozinha nova, né? Versão restaurada. Ele durante muito, muito tempo, ele esteve como número 1 de melhor filme de todos os tempos. Não no IMDb lá, que o Sonho de Liberdade acho que nunca saiu de lá, sempre esteve. Mas ele teve em várias listas como o melhor filme, principalmente estadunidense.
O Corpo que Cai e tal. É um filme que esse sim, muito estudado nas universidades de cinema pelo mundo inteiro, porque realmente é um filme muito inovador. Tem uma fotografia que é desafiadora em todos os... Sabe, o que o Hitchcock fez ali naquela época é um negócio que é muito, muito, muito acima da média, é muito fora do padrão, mas eu não é um filme que me pega tanto, sabia, cara? O meu filme favorito do Hitchcock é Uma Janela Discreta. Perfeito também. Eu acho... o Hitchcock tá falando do Hitchcock, né? Dos maiores gênios do cinema, caramba, né? É que nem a gente escolheu o melhor filme do Stanley Kubrick. Qual é o melhor filme do Stanley Kubrick? Aliás, tá aí 2 casts que a gente podia fazer que dava uma briga de foice bacana do jeito que você gosta do Jurandir Filho. Sabe o que a gente podia fazer muito em breve aqui no canal do Rapadura no YouTube? Uma tier list. Melhores filmes do Hitchcock, melhores filmes do... Porra, do Hitchcock ia ser... Tiro, porrada e bomba mesmo. Mas é muito maneiro porque... É o nome Vértigo, né? Ele vem de vertigem. E esse efeito de vertigem que foi colocado nesse filme aqui, ele é uma obra de arte. Basicamente... A própria trilha sonora do filme é uma coisa maravilhosa. Os créditos iniciais do longa, cara. E aí é sobre um detetive que tem medo de altura. Que ele tá... ele tem... Me ajuda, Siqueira. Se eu não me engano, ele... tá investigando uma mulher e ela morreu. Ele é contratado por um marido pra investigar a esposa. A coisa mais trivial do mundo. Acaba acontecendo uma morte e, através dessa morte, coisas acontecem. A gente revelar que coisas acontecem é dar um spoiler danado aqui. E é muito complicado você falar de um corpo que cai, porque existem alguns spoilers que simplesmente derrubariam o filme. Derrubaram a sua experiência de assistir o filme pela primeira vez. Infelizmente é o tipo de spoiler que virou padrão, né? Então, porque o filme é antigo já e tal, mas é um filme bem legal. Quando você assistirem O Corpo que Cai, prestem muita atenção nas cores. É isso que eu te digo. Prestem muita atenção nas cores. Você falar que ele é protagonizado pelo James Stewart, né? Que veio ficar muito famoso, além desse filme, com A Felicidade Não Se Compra, né? E o Jornal Discreto. E o Jornal Discreto. E também o outro do Intriga Internacional. Intriga Internacional. E Casablanca. Não, Casablanca não é ele, é o Não, Bogart. Casablanca é o Bogart. Tá um pouco distante. Ali é o Bogart, cara. É o Bogart. E o Festim Diabólico, né? Ele tá também, que é outro fantástico Festim Diabólico, né? Do Hitchcock. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar sobre uma série. Vamos falar sobre The Killing, Além de um Crime. Esse é o Rogério que gosta, hein, do The Killing aí. Eu nunca assisti. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra botar essa série. É uma série que se passa em Seattle e tem um crime e 2 policiais são colocados ali, uma dupla, né, pra tentar descobrir o que aconteceu e tal. E aí eles vão se envolvendo, não só... Você vai vendo muito da vida deles. O interessante é que é o seguinte, é um crime e por temporada eles vão decifrar esse crime. Então você tem muito desenvolvimento dos personagens, sabe? Então tem muito aquela vibe do Arquivo X, só que sem a parte ficção científica da semana. E tal. Cara, e as atuações são muito boas dos dois, né? O Kinnaman, que depois virou o Robocop. E, cara, conforme as temporadas vão avançando, a história vai ficando cada vez mais interessante. Porque os crimes, eles meio que vão se juntando, assim, e tal. E eles também, cada um tem um tipo diferente de abordagem. Ela é uma pessoa que é viciada em remédios. Então, cara, é uma baita série. Infelizmente esquecida. Até hoje o pessoal cobra a Netflix, né, pra continuar, né? Ô, Netflix, já que você colocou aí a série aí, né, vamos... Juras? Se você fizer uma continuação de The Killing antes de fazer uma continuação de Mindhunter, o pessoal endoida. Se você fizer uma continuação de Mindhunter antes de The Killer, o pessoal endoida. Mas ninguém vai estar satisfeito, cara, é uma série muito boa. É uma daquelas que eu fiquei muito triste quando foi cancelada, assim. Vamos lá? Vamos falar de Fogo contra Fogo. Estamos falando aqui de Michael Mann, né? Michael Mann com Al Pacino, Robert De Niro, a reunião que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperou esse momento, a reunião da turma de Poderoso Chefão. Sabe o Vingadores Ultimato? Foi o Vingadores Ultimato dos anos 90. Eram os dos dois gangsters, maiores... né? Era simplesmente os 2 maiores atores... Naquela época, eles eram considerados os 2 maiores atores de Hollywood vivos. Assim, tipo, os 2 monstros. E você coloca eles cada um de um lado pra ver não uma reunião, mas um confronto. E
A cena em que eles dois se encontram no café e tem aquela conversa franca um com o outro é maravilhosa. Cara, esse filme inteiro. Esse filme tem algumas das melhores cenas de ação da história do cinema, e eu não estou sendo hiperbólico aqui. É verdade. Eu não estou exagerando. Ele tem algumas das melhores cenas de assalto da história do cinema. Até hoje, inclusive. Uhum. Ele é um filme que é sobre uma gangue especializada em roubos de banco, de carro forte e tudo mais, que é capitaneada pelo Robert De Niro. E tem ali também o Val Kilmer. Que é como se fosse o filho dele dentro da gangue, né? Isso, meio que o protegido dele, né? Ele não é o número 2 dele, mas é o protegido, é o filho dele dentro da gangue. E ele é um cara super metódico, né? Então ele quer que a equipe dele seja certinha, que haja direito. Não, tipo, e dentro do trabalho, a maioria deles se comporta do jeito que ele quer. Mas quando eles colocam um cara novo na equipe, porque eles precisavam de alguém pra esse trabalho, e o negócio sai fora de controle, entra então o personagem do Al Pacino como detetive que tá investigando o que tá acontecendo lá. E ao mesmo tempo você também tem uma série de mortes que acabam se conectando também com o caso. E o Pacino, ele não é um policial dos mais bacanas também. Isso que é legal, né? Porque tem a dualidade. Porque você torce pelo De Niro, que é um bandido, e muitas vezes você não torce pelo Al Pacino, que é o policial, entendeu? Não, você tem uma certa empatia pelos personagens do De Niro, porque você vê que é um cara que tá tentando encontrar alguma conexão na vida. Enquanto isso, você tem o personagem do Al Pacino, que tem uma esposa, ele tem uma enteada, ele ama a esposa, ele ama a enteada, mas eu acho que ele ama o trabalho mais do que as duas. E ele é esquentadinho, né? Ele é o contrário do... Cara, esse Na verdade é porque existia, Rogério, dentro da narrativa, uma parte que foi cortada do filme, que mostraria que ele tem problemas com cocaína. Tanto é que os estouros que se você parar pra pensar, os estouros que ele tem dentro do filme, são muito típicos de usuários da droga. Aquela cena famosa, que ele tá com o Hank Azaria, e o Hank Azaria tá perguntando por que eu me envolvi, né, com essa mulher e tal. Because she has a big ass! And you put porque ele tá... your face all over it! Sabe? Ele tá muito Pacino, cara. E o filme vai num crescente até eles se encontrarem. Uhum. Porque eles nunca tinham se encontrado na história do cinema. Eles tinham interpretado. Aliás, eles tinham atuado no mesmo filme, que é o Poderoso Chefão 2, mas nunca se encontrado. E aí, de repente... Bem! E, cara, é tudo que você tá esperando. Tudo que você tá esperando dos dois. E você tem primeiro a declaração de guerra e você tem depois aquela cena da busca. E ao mesmo tempo, cara, a Natalie Portman, criança nesse filme. Uma criança atuando que nem gente grande. Em cenas fortes, em cenas difíceis. Cenas complicadíssimas. Esse filme, existem poucos filmes que a gente pode taxá-los como perfeitos. Fogo Contra Fogo é um filme perfeito. E é um cineasta de mão cheia, né? O Michael Mann, ele é absolutamente fantástico. Já tá com seus 81 anos e disse que tá fazendo a continuação desse filme. Fogo Contra Fogo 2. Ele fez Fogo Contra Fogo 2 como livro, que serve tanto como continuação como prequel. E ele disse que vai começar a filmar nos próximos 12 meses. O filme tá disponível no Disney Plus, pra você assistir aí e ver esta obra de arte. Vamos falar sobre Los Angeles, cidade proibida. Finalmente o meu chapeuzinho está sendo representado. Apesar que lá no Corpo que Cai também tinha chapeuzinho. Sim. E no Seven, né, o Morgan Freeman conquistou o chapeuzinho também, né? É verdade. Ele usa o chapeuzinho. Cara, esse é o clássico noir, né? Sim. É uma série de assassinatos, mulheres fatais... Fumaça. Universo de Hollywood, né? Das celebridades. Policiais corruptos. Muita corrupção. Anos 50. Esse filme, ele, cara, teve no Oscar. É o papel da vida Kim Basinger. Foi o filme que revelou o Russell Crowe pra Hollywood. Tinha o finado Kevin Spacey também. Uhum. Trouxe também o Guy Pearce. Um papel fabuloso também aqui. Aliás, se você colocar os personagens... Existe meio que um trio nesse filme, que é formado pelo Russell Crowe, pelo Guy Pearce e pelo Kevin Spacey. Sim. São três formas bem diferentes de se encarar o que é uma força policial.
Cara, é muito legal esse filme. E tem pra fazer uma dobradinha com ele, tem aquele jogo L.A. Noire. Sabe? L.A. Noire, sim. Funciona bem muito, legal. Cara. Funciona muito como... GTA inspirado nesse filme. Não, e assim, é isso. Basicamente é isso. É sensacional, cara. É um baita... Eu lembro que ele é um filme, assim, que uma época ele ficou... A galera tratou ele meio com blasé, porque... Ele era filme do Oscar, não sei o quê, e ele não ganhou, né? Ele, tipo, era cotado pra ser o favorito e acabou não ganhando naquele ano e tal. Mas, assim, cara, tira tudo isso daí, você vai assistir ele como filme em si, é um filme Filmão. excelente. De investigação, de assassinato e tal, bem legal. Disponível no Disney Plus também. Disney Plus, depois que absorveu o Star Plus, tá com um catálogo espetacular de clássicos aí no cinema. O catálogo da Fox é um negócio de brincadeira, né, meu? Saudades da Fox. Volta, Fox. Vamos falar aqui de um filme que a gente já citou o nome, mas não era esse. Esse é o primeiro, Os Suspeitos. Filme dirigido por Bryan Singer, que posteriormente iria dirigir X-Men, o filme, etc. Outro falecido, né? Outro falecido aí, né? O Esse Bryan aí já Singer. foi de arrasta. Né, também. Foi fala, junto com um dos Kevin protagonistas Spacey. desse filme, que por acaso é o Kevin Spacey. Isso. Que é sobre um cara que tá prestando depoimento, ele tá contando a história de um grupo de ladrões, de picaretas, e ele tá contando essa história e o policial que tá recebendo essa história pelo ponto de vista dessa testemunha, né? Que é o Kevin Spacey, que é uma testemunha desse grupo de bandidos e tudo mais, e aí tem a ideia que eles querem descobrir quem é o Keyser Söze lá, que é um assassino, tal, não sei o quê. E a ideia é que esse personagem ele vai contar pra esse policial, ele vai contar toda a história. Então você vai ter um filme inteiro dessa história sendo contada pelo ponto de vista dele, que pode ser verídico ou não, levado em consideração ou não. E o policial vai recebendo essas informações e você meio que vai tendo essa percepção dele e tal. É o narrador não confiável, né? Como se fala, né? Exato. Cara, é um filme que ainda funciona. Apesar dos assassinados, apesar dos finados, dos falecidos, ainda é um filme muito legal, cara. Muito legal. Se a pessoa não souber o grande plot twist do final, eu acho que é daqueles de soltar o ar do pulmão, assim, sabe? Eu lembro aqui do Dr. Dolittle, e tem uma parte que ele tá passando lá pelo canil, tem um monte de cachorro preso lá no canil, né? O Ed Murphy escuta um deles dizendo: "Eu sou Keyser Söze." Eu nunca assisti esse filme. Eu tinha o DVD dele, lacrado. Nunca assisti. Comprei de R$9,90 na Americanas, naquela... Lembra que você entrava na Americanas e tinha uma caixa enorme com um monte de DVD jogado lá? Hoje em dia eles colocam amendoim nesse bacião, gente. Que tristeza. E aí tinha os DVDs, e aí eu olhei vários assim e falei: isso aqui é um clássico, isso aqui. Aí eu peguei os Suspeitos, era R$9,99. Eu lembro que numa brincadeira dessa eu tava com o Jurandir lá na Americanas, e a gente encontrou lá um DVD de Final Fantasy Advent Children. E o Jurandir tava tentando me convencer a não levar, pra ele levar. Pra ele poder levar. Eu consegui fazer isso? Não, eu comprei. É claro. Verdade, não consegui não, que tristeza. Eu lembro que eu descobri nessa baseada o filme Amor para Recordar. E eu adorei ter assistido, porque é um filme bem legal, Amor para Recordar. Filme inspirado ali em obra de Nicholas Sparks. Não, mas sabe o que eu fazia muito? Eu comprava muito em locadora. Mas Rogério, tinha DVD de R$5,99. R$7,99. Esse tem um aqui que quem tá ouvindo, tem um aqui no meu cenário que foi o Contra Fogo, né? E esse aí eu comprei numa locadora, assim, quando ela tava fechando. Ia lá, comprava, pagava bem baratinho. Não, e Rogério, Fogo Contra Fogo eu tive em DVD, tive em Blu-ray e agora tem em 4K. Só faltou o ter em VHS. Os Suspeitos está por aí. Tá por aí. E o Fogo Contra Fogo? Fogo Contra Fogo na Disney, né? Falei, né? Disney Plus. Vamos lá, vamos continuar? Vamos falar sobre A Cela. Filme dos anos 2000 ali. Escolha controversa pra estar nesse listão, viu? Por quê? O Sicas não gosta, Sicas? Quando eu assisti A Cela pela primeira vez, dele. Eu fiquei dizendo, cara, isso aqui foi uma tremenda de uma viagem de aço do diretor, que ele resolveu colocar aí na tela. É um filme que é muito estilo e pouca substância. Desculpa, mas você não reviu o filme. Você ficou com essa impressão na sua cabeça. E você se perdeu
É porque hoje o filme ele faz muito mais sentido por causa da tecnologia, né? Faz muito mais sentido. Cara, isso. É o personagem da... Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Eu tenho um problema pra lembrar o nome dela, por que, Jesus Cristo? Da Jennifer Lopez, ela é tipo uma... Ela é tipo uma psiquiatra... Ela é uma psicóloga infantil. Isso. Mas ela usa um método que foi criado ali, que ela consegue trazer... ela consegue adentrar o cérebro do seu paciente e meio que vivenciar ali com ele, tal, porque são pacientes que já não conseguem falar, não conseguem se expressar e estão em coma. Estão traumatizados, né? Ela usa coma e tal. Um sistema de realidade virtual, né? Exato, e ela consegue adentrar o cérebro dessas pessoas. E aí você tem Vincent D'Onofrio. Ele é um serial killer que mata as pessoas, só que ele gosta de matar aos poucos. Ele coloca dentro de uma caixa de vidro que vai enchendo de água. E ele gosta de ficar vendo e enchendo aos poucos e tal. Então essa pessoa tem um tempo pra morrer. E ele é descoberto e na fuga ele bate o carro lá, tá, não sei o que. Aí ele fica em coma. Não lembro se é bem isso que acontece, se ele toma um tiro ou uma coisa do gênero. Sei que ele fica em coma. E a última vítima ainda não foi encontrada. Achada. Exatamente. E aí precisa-se... Olha, querida, você poderia, por favor, querida Jennifer on the Block. Você poderia, por favor, adentrar ali a mente do assassino pra poder nos ajudar a descobrir onde que o cara tá... Onde que tá a última vítima? E aí, ela tá acostumada a entrar em mentes infantis, né, cara? E aí ela vai entrar na mente de um cara que é totalmente psicopata. Então a mente dele, assim... E aí, o que o Sicas não gostou é uma das coisas que eu mais gosto, que é essa... O Nolan, quando ele faz A Origem, por exemplo, ele faz aqueles sonhos que tem... começo, meio e fim, que é tudo certinho, as coisas funcionam, sabe? São sonhos que o Nolan tem, eu acho que o Nolan sonha daquele jeito. É, aquele sonho que, cara, nossa, um trem passando na rua é o máximo que vai acontecer, sabe? Aqui não, cara, é realmente fazer uma coisa... Tem uma cena de um cavalo que de repente é picotado em vários pedaços e ele continua vivo. Tem toda uma inspiração visual absurda, muito louca, desse diretor que... Parecia que ele ia ser uma grande assim, mas aí depois ele caiu, porque ele fez aquele Imortais lá, sei lá, que fez umas coisas horrorosas aí. Mas é um filme muito inventivo e eu acho muito legal pra galera descobrir, assim. Porque é isso, é essa viagem dela pela mente. A investigação em si é dentro da mente do cara, sabe? E a mente dele é... Perturbada, né? Perturbadíssima, assim, né? Então é muito legal, eu gosto bastante desse filme. A Cell. Entendeu, Sicas? Continuo achando fraco. Não é que eu goste de sonhos à la Nolan, não, cara. O David Lynch é um dos meus cineastas favoritos. A grande questão é como você aplica isso dentro da narrativa. E por que não? É uma discussão sem fim. Essa daí não vai chegar no fim nunca. Um gosta e outro não gosta. E outro não gosta. Pronto. E o Judas não assistiu. Eu não assisti, então foda-se. Foda-se! Que absurdo. Fechando aqui o penúltimo bloco, vamos falar de uma série antológica da HBO. Vamos falar sobre Mare of Easttown. Série aqui com a Kate Winslet, que tá maravilhosa. Ela tá maravilhosa mesmo. Porque ela faz uma policial que tá meio quebrada. Isso. E pra variar, né? Um desaparecimento de criança. Exatamente. Encontram só a bicicleta e tal. E aí ela... É muito interessante dessa série que ela não é... Ela é meio que nem o The Killing, que ela não... E o True Detective também. Ela não é só sobre o crime em si. Sobre ela as pessoas é muito também, sobre as pessoas e principalmente a policial em si. Então você vai ter, cara, você tem um desenvolvimento da personagem dela muito grande, porque tem os filhos, tem a mãe que mora lá com ela, e que ela meio que não suporta a mãe e tal. E as coisas vão se desdobrando, e aí não tem aquela parada do... o ator famoso é o assassino, as coisas não são simples. Ela tem um personagem que faz par com ela lá, que é a dupla policial com ela. O Evan Peters, né? Exatamente, o Evan Peters. Que vai ajudar ela, e ele é um novato, e aí, putz, por que estão botando um novato aqui? E aí ele é colocado lá porque ela é tida como uma policial que é meio... que não cumpre muito bem as regras e tal. Então, cara, é muito sobre a cidade onde ela tá, entendeu? É uma série antológica não, né? É uma minissérie que é imperdível pra quem gosta desse estilo. É sensacional, eu assisti semana a semana. Foi muito, muito bom, assim. Mas eu acho que assistir tudo junto deve dar um caldo ainda melhor, assim, pra série. Série da HBO, série que tem no Max, né?
pra assistir aí. Vamos aqui pro bloco final. Vamos falar sobre O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino, que tá disponível no Disney Plus, tá? Pra assistir. Então fica a dica logo aí pra você e no correr atrás. No Prime Video também. E não é o americano, não, é o argentino, hein? Só avisando. O americano Isso, eles fizeram um remake, né? Meu Deus, tinha esquecido não sei disso. o que, o Olho da Justiça, sei lá, um negócio assim. É Os Olhos da Justiça. Esquece essa porcaria aí. Como é o nome dele? Qual é o... Quem é o protagonista que... É a Julia Roberts. É a Julia Roberts. a Julia... Esse filme é horrível. Mas, cara, O Segredo dos Seus Olhos é um dos filmes argentinos mais populares, que conseguiu rodar o mundo inteiro, né? Filme extremamente premiado. Aí foi uma época que a gente falava assim, meu Deus do céu, cadê os filmes brasileiros rodando o mundo também? E o Ricardo Darín trabalhando, rapaz. E o Ricardo Darín trabalhando. Tanto que eu fui ver a lista aqui, porra, só que tinha de filme do Darín, eu falei, não, vou escolher um argentino. Vamos escolher o mais famoso e tal. Mas, cara, o que tem de filme dele aí... A gente podia citar o Nove Rainhas. Tem vários filmes desse sentido com o personagem do Darín. Aqui ele faz um promotor de justiça lá, que tem um caso antigo que ele nunca conseguiu resolver. E aí, agora, como ele tá se aposentando, ele resolve escrever um livro sobre um caso do passado que não foi resolvido. E aí ele começa a investigar. Vou investigar aqui pra escrever meu livro. E aí, meu amigo, as descobertas são, assim, aterradoras. O final vai deixar você shitting bricks, rapaz. Shitting bricks. Esse filme, ele... é curioso porque tem uma cena que ela é muito famosa. A do estádio. Que é uma cena sem cortes, né? Que a câmera vem passeando. Ela vem de cima e ela mergulha no campo e ela vai entrando nos corredores do estádio. É um negócio inacreditável. E não tinha drone não, chocado, tá? Né? Não era na época do drone não, que hoje em dia com drone você faz, né? Exatamente. Olha, eu estou há algum tempo já insistindo por um sala VIP desse filme, porque esse é um filme que ele merece. Someday. Dia. Esse filme ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, né? No caso, se chamava filme estrangeiro, hoje se chama filme internacional. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar de um filme brasileiro? Vamos falar de O Lobo Atrás da Porta. Temos aí filme brasileiro, que é um filme fantástico. Leandra Leal aqui, rapaz, e é um filme difícil de se assistir. E é baseado, e isso dói mais você saber disso, é baseado numa história real. Sim. É um casal, na verdade é sobre o desaparecimento de uma criança. Mais uma vez. Sim. Os pais são chamados, né? Assim que a criança desaparece, os pais são chamados na delegacia pra dar o seu depoimento. E o personagem do Milian Cortaz, né? Que é conhecido como o 02, lá do Tropa de Elite. Ele acaba falando sobre uma moça que ele teve um caso. Só e que o é a Milian personagem Cortaz, ele é o nosso John Bertal. Porque só faz personagem perturbado. É meio perturbado, E aí, de vez em quando, ele escapa. Ele faz um cara numa comédia, não sei o que e tudo. Mas normalmente... Mas é muito Mas assim, a comédia utiliza também alguma coisa dessa personalidade, dessa persona que ele criou pro cinema, que é uma coisa meio forte. Ele tá nos outros, né? Na novela. E no mesmo estilinho. Claro que é, rapaz. No mesmo estilinho escrotíssimo. O negócio é que porque a investigação, na verdade, são os depoimentos dessas pessoas, porque elas começam falando uma coisa e vão mudando os seus depoimentos, conforme as perguntas vão vindo, conforme vem informações de um lado e de outro, eles vão mudando as suas versões, e aí, meu amigo, quando chega na versão final, cara... E é muito bom, porque é um filme que você vai montando, né? É uma coisa que a gente... não vê tanto no cinema brasileiro, né? Esse tipo de narrativa em que você vai pegando um pedacinho, e aí quando você vê, você tá dentro dessa história. E a gente não pode entrar em spoiler, porque senão vai estragar a experiência das pessoas. E é uma baita experiência. Mas só pra lembrar, tá? O Milian Cortaz, ele fez um dos ladrões lá do assassino do assalto ao Banco Central. Tem uma série da Netflix que eu assisti chamada Carga Máxima. Ele faz o chefe de uma quadrilha que rouba cargas de... Tá marcado. Tem uma fun fact, aproveitando que a gente tá falando do Milian Cortaz, eu vi uma entrevista dele que ele tava falando que no Tropa de Elite lá,
era aquela preparadora de elenco que dá tapa na cara de todo mundo. E aí ele tava lá no treinamento do BOP, e os caras eram do BOP mesmo, lá naquela apartamento tinham policiais do BOP. E naquela cena que ele joga comida no chão e vai comer, ele falou que, assim, a ideia... Que não é que ele ficou com nojo, é que ele pensou o seguinte: se eu for, vai cair todo mundo em cima de mim, porque era muita gente junta. Ele falou, eu vou dar um tempinho, a galera cai lá pra baixo e eu caio depois, eu caio por cima, que aí eu não me machuco, né? Porque era um monte de cara que... É aquela cena que eles têm que comer a comida que tá no chão. Ele esperou. E aí os caras pegaram de sacanagem e falaram, você não vai comer não, seu Zé? E aquela cena foi improvisada. Você não vai comer não, seu Zé? E ele disse que ele vomitou mesmo. Isso que foi um inferno, cara, aquela cena pra fazer. Caraca. Mas é muito doido o negócio, cara. O Lobo Atrás da Porta está disponível no Disney Plus pra você assistir. Vamos lá, vamos falar de Arquivo X? Não a série, o filme. Eu Quero Acreditar. Eu acho que a série cabe. Eu acho que o Rogério vai concordar comigo aqui. Não sei se o Júlio chegou a assistir Arquivo X. Assisti boas temporadas. Mas alguns dos melhores episódios da série eram justamente os que não eram sobre mitologia. Que era sobre o Mulder e Scully investigando alguma coisa. Que era aquilo, a gente chamava de episódio do monstro. Monstro da semana. E esse filme aqui, que é o segundo filme de Arquivo X, eu amo o primeiro, tá? Não tá aqui na lista simplesmente porque ele cai mais nessa parte da ficção científica e outra pesada. coisa, o primeiro você não consegue entender nada assistindo ele é isolado da série. Não, acho que dá sim, porque eu não vi essa parte da série e eu assisto o filme, eu amo o filme. Eles dão eles dão uma ajudada lá. Mas esse segundo aqui, não. Esse segundo aqui, ele funciona realmente como standalone total. Porque é simplesmente o monstro da semana, cara. E eles estão mais velhos, e eles já têm um relacionamento. É sobre mulheres que desaparecem. E aí eles encontram pedaços de corpos enterrados no gelo, né? Sim. E aí são o Mulder e a Scully... Aliás, o Mulder, né, que meio que se envolve nesse negócio. Porque tem um padre que, por acaso, está num retiro lá, como se fosse uma prisão, por conta de crimes que ele cometeu contra crianças, se é que você me entende. Ele tá sofrendo aquela punição lá. Isso, exatamente. E ele que indicou o local onde estavam esses corpos. Então, assim, ele fala que ele enxergou isso. E aí tem essa ideia que é muito legal do Arquivo X, né? Tipo assim, será que um cara que cometeu crimes tão horríveis, talvez o pior dos crimes dos homens, ele teria esse dom meio que divinal de prever, de poder ajudar, prever essas coisas e tal. Então, cara, é um filme muito legal, é muito doido como é Arquivo X, tá? E é um monstro da semana, entendeu? Então, vai com essa vibe e, cara, é um filme que eu gostei muito. Eu lembro que as pessoas não curtiram na época, e eu adorei esse filme, assim, porque é muito mesmo os episódios que eu mais gostava de Arquivo X. O que eu acho interessante em Arquivo X, Rogério, é que algumas das melhores histórias, elas não vieram do Chris Carter. Geralmente, quando você tem uma série, você fica esperando muito que o showrunner, que o criador venha e faça um episódio bacana e tudo. Mas no caso de Arquivo X, você ficava esperando o episódio do Vince Gilligan, por exemplo, sabe? Arquivo X foi um tremendo laboratório para muitos escritores. É uma outra história aqui, porque a gente tinha toda aquela história de séries com 24 episódios, que tinha uma sala de roteiristas, que saiu muita gente boa dessa sala de roteiristas, quando você tinha essas temporadas imensas. Isso aí é uma outra história, mas o fato é, Arquivo X gerou ótimos escritores. Muita gente boa saiu de Arquivo X. Se não fossem essas salas de escritores de Arquivo X, a gente não teria Breaking Bad, por exemplo. Você pegar e fazer um filme, depois que a série acaba, um filme de monstro da semana, fugindo da questão da mitologia, agrada parte do público dos fãs da série, mas desagrada outra galera que estava querendo saber mais sobre toda a questão da invasão, etc. Sempre que me atraiu em Arquivo X foi Mulder e Scully. Sempre. Eu também. Então, pra mim, a forma como os dois enxergavam o mundo de formas completamente diferentes, mas existia uma óbvia conexão entre eles. Isso é que me atraía. A forma como eles resolviam os casos, utilizando formas diferentes de interpretar o que estava acontecendo. E o trabalho do David Duchovny e da Gillian Anderson foi sem par em relação a isso. E nesse filme é bem legal, porque como é o comeback deles... Aí depois eles fizeram o comeback da série, que nem precisava, que aí foi horrível, Mas como era o comeback deles no filme, assim, tipo... O que será que aconteceu com esses personagens? Então você saber que eles estão num relacionamento, eles estão juntos, sabe? Deu certo! A gente não viu isso na série, mas
mas deu certo e tal. Mas eles têm os seus problemas, porque o Mulder, ele continua com aquela coisa, né? E a Scully não, ela partiu pra medicina mesmo, sabe? Tanto que também tem uma outra vertente desse filme, que é ela tentando salvar um menino ali, que os padres lá, dono do hospital, eles querem desligar os aparelhos, e ela não quer de jeito nenhum, que ela quer fazer um tratamento experimental. Então, cara, é um filme muito legal. Eu não sei porque as pessoas não gostam, mas assistam. Rogério, claro. Falando como fã de Arquivo X, eu acho bacana você ter representado a série de algum modo aqui, mas mesmo a gente colocar essa história dentro do hall de Arquivo X, ela não chega nem no top 15, cara. O negócio é que pra sair episódios, assim, emblemáticos de Arquivo X, você tem que assistir 412 mil episódios, né? Porque Arquivo X, ele é uma série enorme, muitos episódios, e alguns casos da semana são bem bestinhos, né? E sem contar que, não tinha investimento, então os efeitos são bem fracos, assim. Hoje em dia é duro de assistir. Vamos lá, vamos encerrar aqui nosso papo com 2 séries. Uma é considerada por muitos como uma revolução dessa era de ouro das séries, do começo dos anos 2000. Estou falando de The Wire, A Escuta, série da HBO, com 5 temporadas, 60 episódios, que revolucionou esse universo dos investigadores, né? Porque a série se passa em Baltimore. Como tem muitos personagens, basicamente a cidade ela é a protagonista da história. E aí você vê tanto a visão dos traficantes, como vê a visão dos policiais, dos investigadores. É muito curioso, porque o The Wire, a escuta, né? É muito massa isso, porque é muito o que os detetives fazem, né? Eles grampeiam, né, os telefones, eles conseguem fazer a escuta, né? Escutar nessas investigações, eles conseguem achar os bandidos com esses grampos. E, cara, é muito curioso, porque a gente tá falando do começo dos anos 2000, lembrando que no final dos anos 90 a gente tinha vindo ali com grandes séries, ali emendando o final dos anos 90, começo dos anos 2000, como Oz, como Família Soprano, né? Ou seja, a HBO, ela tava investindo num... It's not TV, it's HBO, Jurandir. Em séries para um público bem adulto, né? Com temáticas que não eram abordadas nos universos ali da TV, né? Não saía esse tipo de série na TV. E aí o The Wire é meio que pra esse trio, Oz, Sopranos e The Wire, são o trio de ouro da HBO. É tido como, por muita gente mesmo, como uma das melhores séries de todos os tempos, junto com Breaking Bad, junto com o próprio Sopranos, né? Que é tido também por muita gente e tal. É uma série extremamente emblemática e que mudou tudo. Mudou, cara. Tem algumas coisas que elas estão aqui pra... elas vêm e elas... antes e depois. O Matrix, que a gente fala, né? Sempre eu lembro de Matrix, né? Que como a ação do cinema mudou depois de Matrix. Depois, como mudou a ação no cinema depois de um John Wick. Sabe? Essas coisas são coisas que vêm... Às vezes são pequenas... o The Wire não é baseado num filme famoso, né? Também, assim, a temática e tal, mas... vem e muda tudo. E aí, muitas vezes, você olha pra trás e fala, isso aí eu já vi, tá? Mas você já viu porque essa série criou isso que você já viu, sabe? Sabe aquela coisa de que quando a pessoa... Tem muita gente que vê filmes antigos e fala, não achei nada demais esse filme. Meu amigo, tu não achou nada demais esse filme porque tu já viu 43 filmes baseados no que esse filme trouxe. É a síndrome de John Carter. É só pegar ali o elenco, né? O elenco que, quando passou The Wire, era todo mundo desconhecido. Ninguém sabia quem era. Aí você vai ver o elenco. O Idris Elba, por exemplo, né? Acaba surgindo ali em The Wire. O Dominic West, ele surge ali no The Wire também. O Lance Reddick, né? Rest in Peace aí, que faleceu recentemente. Sim. É outro que surgiu também no The Wire. O Pablo Schreiber, que faz lá o Halo, ele surge aqui também, né? Então tem, cara, um elenco bem maneiro. O Michael B. Jordan aparece ali, pivetinho. Cara, no The Wire. É uma baita série. Uma baita série. Não tem como falar de investigação, de thriller, sem falar de The Wire. E do último, que esse aí, talvez realmente muitas, inclusive Arquivo X, não existiriam se não existisse
a última. Porque grande. aqui é uma série transgressora, né? A gente tá falando... Peraí. A enorme. Joel, sobe a trilha sonora do Ângelo Badalamenti. Twin Peaks, né? Pelo amor de Deus aqui. A série lançada em 1990, teve 3 temporadas. Série do David Lynch. Cara, que é loucura. um espetáculo. Eu acho que... a gente sempre fala isso, eu uso essas hipérboles quando a gente tá falando das grandes séries, né? Tipo, quando eu vou comentar sobre Lost, que eu digo que Lost é uma série revolucionária pra TV, e foi de verdade, porque, enfim, era o mix da TV com a internet, né? Então, o que acontecia na série reverberava muito na internet e era discutido nos fóruns, dos primeiros vlogs surgiram comentando Lost, os primeiros podcasts eram comentando Lost. Então, é uma série revolucionária assim. As pessoas não levavam a sério séries de TV. Sim, porque normalmente era série procedural, de comédia, tinha alguma coisa de ação, tipo MacGyver, né? Quando aconteceu alguma coisa dessa, por exemplo, a gente pode falar de algumas revelações em séries, eles tentavam reverter depois, porque pegava mal com a galera. No caso de Twin Peaks, cara, os Estados Unidos, depois do Brasil, pararam pra saber quem foi que matou Laura Palmer, que é o grande estopim de Twin Peaks. Twin Peaks começou como uma série que falava sobre esse assassinato. Você tinha o Cooper, vivido pelo Kyle MacLachlan, era um agente da FBI, indo pra cidade de Twin Peaks após o assassinato da Laura Palmer, que chocou a cidade. Que, na sua superfície, era uma cidade absolutamente tranquila, mas que tinha muita merda rolando por debaixo dos panos. Muita coisa. Cicas, eu citei aqui 3 temporadas, mas é porque foram 2 temporadas inicialmente, né? No começo dos anos 90, o filme. E aí, muitos anos depois, né? Quase 15, 16, 17 anos depois, saiu uma 3ª temporada, uma continuação na Netflix, com 18 episódios. Você tem um episódio específico que é insano. Que é uma das coisas mais lindas e terríveis que eu já vi na minha vida. Porque a primeira temporada de Twin Peaks pode ser sobre a cidade, pode ser sobre quem matou Laura Palmer. A segunda temporada teve alguns problemas, porque a emissora ficou insistindo, mostra logo quem foi que matou essa égua, pelo amor de Deus, certo? E teve muita interferência na parte criativa. Na 3ª temporada não existiu nenhuma interferência criativa, e o David Lynch ele pôde fazer o que ele quisesse. No final das contas, a série é uma reflexão sobre o papel do bem e do mal na alma humana. Uma reflexão sobre essa dualidade da luz e das trevas. Tanto é que na 3ª temporada o Kyle MacLachlan interpreta várias versões do Dale Cooper. Vários personagens diferentes. Incluindo um que é basicamente a representação do mal é o mal encarnado. É uma série que, se você tiver paciência e se você conseguir entender o ponto em que o David Lynch quer chegar, o ponto em que ele quer te mostrar, você vai ter uma experiência maravilhosa. É porque, Cicas, ele traz ali tem muitos segredos, né? Tem muita coisa que vão sendo reveladas aos poucos e você vai tendo que montar ali. E, cara, Twin Peaks é uma série que inspirou diversas outras. O próprio Arquivo X que a gente comentou é muito inspirado em Twin Peaks. Lost é uma série inspirada. O True Detective que a gente citou é inspirado em Twin Peaks. Quando a gente fala que essa série inspirou tudo isso, a gente não tá exagerando. Quando a gente fala que essas obras não existiram sem Twin Peaks, não é uma hipérbole. Ela foi a planta baixa para esse tipo de narrativa. E única, né? E única, mesmo que tenham todas essas inspirações, nada é igual. Nada, nunca conseguiu ser igual. Tem algumas coisas que tentaram fazer igual. O próprio Scorsese tenta fazer algo parecido na própria HBO. Ele tenta, mas, cara, é o Lynch. A cabeça do Lynch, ela não funciona da mesma maneira. E Rogério, o piloto de Twin Peaks, ele é maravilhoso. O Juras fala muito do piloto de Lost. Cara, o piloto de Twin Peaks é uma obra-prima. Existe uma versão alternativa dele, no qual eles tentam encerrar a história nele mesmo. Caso a série não fosse pega e tal, vamos tentar pelo menos fechar a história por aqui. Mas como o pessoal se interessou, a versão que a gente conhece foi ao ar. Você tem uma primeira temporada que pra mim é irrepreensível. E é uma temporada que consegue examinar não só a questão do mistério da Laura Palmer, mas o mistério da própria cidade de Twin Peaks. Em cada ponto da cidade você tem mistérios correndo. Você não tem apenas a questão da Laura Palmer. Você tem toda a questão das garçonetes. Você tem toda a questão do R&R. Você tem toda a questão do cabaré.
Vamos colocar de uma forma bem direta. A própria escola é um antro de segredos. A segunda temporada, ela tenta ser uma série mais comum, e nisso ela perde um pouco do charme. Mas aí, quando o Lynch volta e traz um final que é no mínimo inesperado, você vai com o seu queixo no chão. O filme que ele dirigiu, que foi a primeira vez que Twin Peaks foi pra Cannes, a galera esperava que fosse uma continuação, mas não, ele vai pras origens. Ele vai pra começo da história. É isso, o cara fala... É isso que é... O mais legal é isso, tudo é inesperado no caso dele. Você tá esperando, a continuação, agora você vai descobrir, agora toma. Não, e ele vai mudando temporada, tudo. você fica esperando que aquele personagem que você ama tanto volte logo de cara. Mas não, o Lynch ele toma o teu tempo, ele vai criando as condições para esse retorno. E quando a gente tem o I am the FBI, cara... Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida assistindo uma série. É surreal, cara. O final não é algo fácil, mas, como eu te disse, se você se der a oportunidade de acompanhar essa série com tudo, vai valer muito a pena. O Sicas falou uma coisa aí que é o piloto de Twin Peaks, né? O Twin Peaks, ele tem um piloto fantástico, ele apresenta tudo que... Um pouco de tudo que você vai receber, né? Posteriormente, aliás, antigamente um piloto fazia isso, né? Ele demonstrava assim, olha, essa aqui é a nossa carta de intenções, a gente vai ter tudo isso. E hoje em dia não tem, né? Porque hoje em dia a turma lança 3 episódios pra contar a história desse piloto, né? O piloto são 3 episódios, 2 episódios iniciais. E antigamente não, antigamente era assim, ó, é porque o piloto, ele era feito pra... Você produzia esse episódio piloto, esse primeiro episódio, mandava pro estúdio, o estúdio via se aprovava, não sei o quê. Ou seja, era tipo um cartão de visitas, né, da série. E funcionava quase como um filme fechado, né? Exatamente. Dando as aberturas pra que a história continuasse, mas funcionava como um filme, às vezes. E aí o Twin Peaks, ele tem esse grande piloto. Cara, o Lost, ele tem um piloto surreal. Breaking Bad, o piloto de Breaking Bad é espetacular, sabe? O Game of Thrones tem um piloto fantástico também. Já mostra ali o que é que a série vai entregar de muito, sabe? A HBO tem muito esse costume de fazer um grande primeiro episódio, que é pra realmente mostrar o que vem por aí. A HBO é uma das poucas séries que ainda tem a prática do piloto de vez em quando. De vez em quando. Tipo, a gente teve a volta de Game of Thrones com House of the Dragon. Mas antes existia uma outra série que tinha sido planejada, que foi entregue o piloto. A série, inclusive, tinha muita gente famosa. Era capitaneada pela Naomi Watts. E a HBO viu o piloto e disse... Não, queremos não, obrigado. Sim, que nem antigamente era desse jeito mesmo, né? Era muito de piloto, um monte de ideia sendo colocada no papel. E aí foi mandado pra aprovação, não foi aprovado e aí a própria Game of Thrones teve um piloto rejeitado com... era outra atriz que estava fazendo a Daenerys, não deu certo e tudo. Eu acho que a questão do piloto é muito importante pra se avaliar se a série tem ou não potencial. Gera uma certa curiosidade com o público depois, quando os pilotos não são aprovados, gera. Mas eu acho que é muito mais interessante você fazer um piloto que dá um ok direto pra série como série, e depois exibe uma temporada que às vezes termina com um gancho e deixa o público a ver navios. Gente, maravilhoso, hein? 30 filmes e séries aí, várias dicas. Esse é o Listão, é o nosso tradicional podcast de listas. A gente não é... Vamos fazer um top 10, não. A gente é sempre 30. Toma 30 logo na sua cara. Exatamente, né? Essa é pra você ficar ali ligado, pra você receber muitas dicas. Essa é a ideia do Listão, recomendar coisa pra você. A gente tem várias edições do Listão aqui no Rapadura Cast, todos em áudio, né? Essa é a primeira vez que a gente faz em vídeo. Mas é muito maneiro que dá outro tipo de imersão. É isso, fechamos mais um Rapadura Cast. Deixa aí nos comentários filmes e séries dessa temática, thriller policial. Se você achou que faltou alguma coisa, faltou algum filme. Deu filme que poderia entrar aí. Coloca nos comentários aí. Esteja à vontade, tanto no Spotify quanto lá no YouTube. Fique à vontade para comentar, porque é bem maneiro. É uma forma de compartilhar mais dicas para os nossos ouvintes e telespecs que acompanham a versão em vídeo aqui. É isso, jovens. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!